Salve, Olá, salve, boa família noite. Herbalife! Espero que Salve, esteja todo mundo salve! Salve. Tudo Como bom, é que tá, Leninha? Lena? Tudo muito bom. Fala, Pedrão. E vocês? Muito animado, fora de Ótimo. controle, aqui diretamente do Brasil. E você, Márcio, como é que tá as coisas por aí? Belo Horizonte, fora de controle. Pessoal Boa aqui noite, animado, Brasil. Boa pessoal noite, da Figueira da Portugal. Foz. Boa noite, Portugal. Boa noite, Brasil. Ó, o Laerte, que ontem entrou no V5. Cleiton, Magalhães, todo mundo animado, fora de controle. Então, muita gente aqui hoje, ao vivo. Hoje vai ser o mais especial de sempre, de Hoje todos o da bicho vai história. pegar. Hoje é o top das galáxias. Até o nosso amigo Alderi Anos, que hoje ele está aqui com a Opa! gente, grande Alderi, fora de controle. E, primeiro que tudo, gente, salve, salve, família Herbalife. Obrigado a todos por estarem aqui com a gente. E qual é a razão pela qual a gente faz esse podcast? Qual é a razão? Pela informação, E pela diversão. Não. diversão, Não, Em português, você quer em português? Diversão. Isso, Fala em português, diversão, Márcio. É em Márcio. português, diversão. Isso, mais perto. Agora sim, tá top. E realmente hoje vai ser muito especial, mas antes de tudo temos que agradecer aos nossos patrocinadores, não é verdade? Porque todo Lógico. podcast tem os patrocinadores que são quem paga as nossas contas. Se não fosse Quem ele, não ajuda a existia o gente. podcast. Jamais poderia se ter um podcast se não fosse esse tipo de patrocinadores. Então eu quero agradecer. Exatamente. Vocês querem agradecer aos vossos patrocinadores? Então? Lógico. Ok. Eu Obrigado. hoje vou começar pela patrocinadora, que é a minha Natália Ferreira, que todo Portugal ama de paixão. Portanto, em nome de Portugal, obrigada, Natália. E um grande obrigado aqui ao nosso Pedro Cardoso, que é o meu patrocinador de coração. Obrigado aos dois. Muito obrigado. Márcio? Obrigado, Claudão, o presidente do Povão. Tá lá em Porto Alegre. Tem horas que eu não falo com ele, inclusive. Dá um alô aí, Claudão. Tá economizando o telefone, pô? O Claudão é aquela máquina. E Odete, esse é do Odete. Não pode esquecer da Odete. Odete também. A Odete é top das galáxias. Então vamos lá começar aqui. Hoje o nosso dia, temos bastante coisas. Hoje o nosso convidado é o especial, nosso top do Brasil, o cara mais incrível, mais espetacular da história da Herbalife. Vamos ter aqui muita história, mas hoje, antes de começar, nós temos aqui coisas muito importantes, viu, Lena? E eu te falei a vocês que a Juliette ia ganhar e ganhou com mais de 90%. Tá? 96%. Ela é um fenômeno, 96%. E ela é um fenômeno do Instagram, para você ter noção. Ela hoje ganhou, assim, depois que ela saiu do Big Brother, 6 milhões de seguidores, 7 milhões, assim, rapidinho. E ela é um fenômeno total. Então, parabéns, Juliette. Tá? E por falar em seguidor, Pedrão, não vamos esquecer do pessoal aí, ó, ativar o canal, manda para os conhecidos, dá o like aí pra gente do podcast, né? Esse podcast que o pessoal tá gostando, hein, Pedro? Tenho recebido muita mensagem, queria agradecer a todo mundo que tem nos escutado aí, né, nos assistido. O pessoal mandando muita mensagem no WhatsApp, no Instagram, incentivando a gente, dizendo que tá muito bacana. Então, ó, obrigado, galera, pela prestígio aí da audiência. Vocês são demais. Obrigado a todos. Obrigado a todos, realmente é incrível. A mim ninguém manda mensagem, ninguém me fala nada. Espere para mim. Só mando pro Márcio. Tá bom, só mando mensagem pro Márcio. diferente. Entendo. É que eu sou o cara do povão do podcast, né? Você já é a elite, é diferente, entendeu? Não, eu acho que a gente vai botar à venda o seu post aqui no podcast. Tá cheio de gente querendo lugar aí, ó. Tá, dá para pagar dois Dogecoin pelo meu. E o que é que nós temos novidades hoje? Além disso, mais um cinturão para o Brasil, não é verdade? Pô, Charles do Bronx, peso leve, campeão do UFC, peso leve. Você viu a luta? Pô, claro, até 1h40 da manhã. Eu achei que ele não ia no segundo, não ia levar de jeito nenhum. No primeiro round ele tomou um aperto, né? Tomou um aperto. Pô, achei que não ia, não. Mas parabéns, mais um cinturão para o Brasil. Nocaute. Portugal não tem nenhum cinturão. Portugal vende Herbalife pra caramba, mas o UFC não é. Eu nem sei de nenhum lutador português bom que tenha lá. Nem tem, eu acho, né? E o Zé Luís Gonçalves. Tem o Zé Luís, meu patrocinador. Do o melhor lutador que eu conheço português. Eu não agradeci meu patrocinador, Zé Luís. Como é que uma coisa dessa? Por amor de Deus. Meu patrocinador, lutador profissional. Isso. O melhor lutador que eu conheço português é você, Pedro. Eu sou mais brabo que lutador. Deixa eu te falar uma coisa. Também, infelizmente, mais uma guerra em Israel, né? O pessoal lá tá se gladiando de novo, ver se melhora.
E uma das coisas que eu escutei hoje, não sei se é verdade, Márcio, mas diz que estão soltando umas aranhas em BH, diz que de repente está aparecendo um monte de aranha aí em BH. Tá um maior terror lá no bairro Buritis, é cada aranha desse tamanho assim, ó. É? É a super aranha. Eu nem chego lá perto desse bairro. Não, porque gaúcho não pode chegar perto disso aí, porque não gosta, então é melhor... Tô fora, gaúcho. Ainda bem que é bem longe aqui da minha casa, aqui, essas aranhas. Exatamente. Outra coisa, gente... Sporting campeão, parabéns, Lena, seu Sporting. Parabéns, Lena e não só. E tem sportinguistas aqui na chamada, não? Quer saber se tem algum sportinguista? Tem muitos comentários aí. Campeão português de 2021, melhor time de Portugal. Mas nada. É impressionante. Olha a quantidade de sportinguistas. Não tem ninguém aqui do Sporting. Porque eles estão caladinhos. Graças a Deus. Estão comemorando. Também se tiver, não põe na tela. É que estão na rua comemorando. Tem alguém do Benfica aí? Manda aí. Porque eu saiba, apesar do Sporting ter sido campeão, perdeu 4-3 para o Benfica. Então, para mim, mas olha, campeão só é campeão se ganhar dos outros times. Agora, como é que vai ser o time campeão e perde para o Benfica? Mas é que estava aqui ressaca. Já tinha acabado Márcio, deixa eu falar. Mas é que o Sporting tem seguro contra terceiros este ano. Tá bom. O Benfica ganhou. O Gonçalo Rosa aqui falou. O Benfica. Sporting, ganhou. Estás a ver aí os sportinguistas? Paula Fernandes aí, ó. Paula Fernandes. Cantora aqui do Brasil do Sporting. Outra coisa, dia 29 vai ter a final da Champions League com aqueles dois times. Final inglesa. Chelsea. Portanto, dois times. Qual é a cor dos times? Só para vocês lembrarem. Azul, os dois são azul. Isso, azul, viu? Azul do Grêmio, azul do Porto, azul do Chelsea e azul do... Tava tão bom. E o Chelsea é aquele timeco que o Porto jogou lá no canto e, por sorte, passaram. O zagueiro do Chelsea, o Thiago Silva, brasileiro, capitão chorão da seleção brasileira. Exatamente. O cara que mais chorava no hino. E mais uma coisa importante também, para terminar agora a nossa parte esportiva, foi a grande vitória do Grêmio para o Inter, tá? A grande vitória do Grêmio na casa do Inter. Eu não vi. Teve jogo? Eu não vi. Mas o Inter se portou muito melhor, porque em 1909 perdeu de 10-0. Dessa vez só perdeu de 1-0. Então tá muito bom, foi muito bem. Márcio, como é que estamos no mercado financeiro hoje? Vou tocar uma flauta agora aqui. Como é que estamos no mercado financeiro aí? Bom, o giro do mercado só falam em Elon Musk, né? O cara tá brincalhão do Bitcoin, né? Tá derrubando as moedas todas. Só que agora ele tomou uma ferrada também, né? Você viu, Pedro? O Big Short que fizeram na Tesla, né? Aquele cara chama Michael Burry, né? Aquele cara ficou famoso porque ele foi um dos primeiros que previu aí aquela crise hipotecária, né, dos Estados Unidos, ganhou muitos bilhões com isso e agora ele apostou contra a Tesla. Ele anunciou hoje lá para a comissão. E a gente sabe o que significa, porque a gente, quando estava na Herbalife, tinha os caras no nosso pé, eles são os carrapatos desgraçados. Mas graças a Deus que a nossa ação da Herbalife foi de 44,8 para 50,25, ou seja, 12% de aumento. Então, sensacional. Estamos felizes. Nós que temos uma empresa que está ligada, então é muito importante a gente, quando sobe a ação, significa que a empresa vai bem. Então é uma coisa que é reflexo. Tirando o mercado, que às vezes ela desce porque tem a ver com o mercado, mas a nossa empresa está indo muito bem, o que é muito bacana. Também acabamos a extravagância, tivemos agora a extravagância, né, Márcio? A extravagância incrível, inacreditável. Inacreditável. Foi nós o fim de semana de liderança. E fim de semana de liderança em Portugal. Fim de semana de liderança foi bom também, né? Espetáculo. Márcio, eu não sei exatamente os números, mas tínhamos mais de 4.500 telefones conectados. O Vinícius falou que só na casa dele tinha 6, na minha tinha 2. 15 mil pessoas no mínimo. 15 mil pessoas no mínimo. Entre 10 e 15 mil pessoas tinha, com certeza, foi demais. Portugal também teve um resultado incrível, fantástico, mais de 3 mil, 4 mil pessoas no evento, tinha 1.500 computadores conectados, celulares conectados, então realmente inacreditável. Mas então, estamos aqui hoje Pedro, só antes de encerrar o giro do mercado, só que o Elon, tu viu que ele perdeu o título, né? Ele é o terceiro mais rico do mundo agora, o segundo é o Bernard Arnault, né? Que é o dono daquela marca de luxo, Louis Vuitton, Dior. Arnault é americano, ele é Arnault. Bernard Arnault, o dono francês. Da Louis Vuitton. Isso. Da Dior. Ele é dono da Louis Vuitton, da Dior, Chanel. Ele é um grupo, né, que pega muitas marcas de luxo. É demais. Segundo o mais rico do mundo hoje.
E só está acontecendo isso porque a gente da Herbalife está ganhando muito dinheiro e comprando muitas Louis Vuitton. Exatamente. É por causa disso que essa empresa está arrebentando, com certeza. Então, pessoal, estão preparados aí? Vamos receber o nosso convidado especial. Tá? Então vamos botar ele aqui na tela, ele que é o nosso cara especial. Seja muito bem-vindo, Vinícius Copo Júnior. Hello, ladies and gentlemen! Essa aqui é energia, muito animado. Bem-vindo, fera! Que tem que ser. Queria primeiro apresentar o Vinícius, para quem não conhece. Claro que é difícil alguém estar aqui nesse podcast e não conhece o Vinícius, mas eu quero que todo mundo saiba. Primeiro que tudo, Vinícius, seja muito bem-vindo. É o primeiro distribuidor que não é do nosso grupo LMG que está sendo entrevistado. Não será o último, como é lógico, mas a gente deu prioridade primeiro para pessoas do LMG. E agora nós vamos entrevistando não só pessoas do nosso grupo, como também algumas pessoas de fora. Mas então quero que você saiba que você foi o primeiro a ser entrevistado pela gente. Estamos muito entusiasmados com o seu resultado. Você é o número 1 do Brasil de royalties. Estamos muito entusiasmados com tudo que está acontecendo. Tá? Então, como dizia o outro, me conte tudo, não me esconda nada. Vamos querer saber coisas de você. Já sei que o Márcio vai contar coisas, poderia contar coisas sobre você, mas é lógico e evidente que ele não vai contar nada, nem falar nada, porque ele tem medo de perder a boquinha lá na sua casa. Então, a gente já sabe como é que ele é. Mas eu, pelo menos, eu vou tentar falar algumas coisas assim, porque o Márcio hoje vai ficar só babando seu ovo, já sei como é que é. Mas tudo bem. Pô, Márcio, hoje, espero que você hoje não dê a entender tanto isso aí, tá? Pô, hoje então, para mim é especial, meus dois mentores de negócio juntos aqui. Ó, meus quem? A Lena e o Vinícius? Não. A Lena e o Vinícius. Olha, eu hoje até tenho estado com calores. A Lena está com calor desde cedo. A Lena, depois que soube o cheque do Vinícius, não para de se abanar. Ela tá só se abana, faz parte, tá? Ó, a nossa chefe está aqui, presente do aniversário do Pedro, participar do podcast. Exatamente, viu, Vinícius? Viu? Até a Bruna me sacaneia, viu? Puxa vida, caramba. Não, é porque o Vinícius está de aniversário ontem, né? Ontem. Domingo. Tá. Parabéns, Vinícius. Parabéns. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer, né? Agradecer o convite de estar aqui nesse podcast. E eu queria começar mandando um abraço, né? Deve estar escutando a gente aí, o Diego Souza e o Ricardinho, né? Do Grêmio, né? Que nos presenteou com a vitória aí no dia 16 de maio. Um abraço aí, não é não? Eu não ia falar nada, Pedro, mas eu acho que agora eu vou começar a falar algumas coisas. Consegui. Conseguiu. Bem, Vinícius, fica tranquilo que eu sempre posso botar o microfone dele aqui desligado. Boa, então fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Então, Vinícius, primeiro que tudo, muito obrigado por ter vindo, tá? Gostaríamos muito de escutar a sua história. Você acho que já contou a sua história pelo menos 300.925 vezes para o pessoal da Herbalife. Mas hoje a gente gostaria de uma história um pouquinho mais de detalhe, das coisas de Vitória. Com certeza você vai me relembrar do momento meu de Vitória, apesar do meu Alzheimer, tá? E do meu esquecimento de algumas coisas importantes. Tá? Também a Lena está louca para saber sobre coisas de você. Tá? Então, Vinícius, vá adiante, me conta um pouquinho da sua história, como tudo começou. Maravilha, Pedro. Muito, muito bacana. Na verdade, a nossa história aqui, eu sou um cara de muita sorte, né? Eu tive a sorte de você ter morado aqui em Vitória, né? Foram 7 anos, Pedro, que você morou aqui em Vitória? Não, foi bem mais curto, mas parece um tempo grande. É impressionante, né? Porque você conhecia a Vitória inteira, capaz de você conhecer mais gente em Vitória do que eu, né? Veja bem, Vinícius, eu vim morar em Floripa em 2001 e eu fui morar em Vitória em 98. 97, 3 anos. 98. Quando você entrou na Herbalife? 3, 4 anos, então. É isso mesmo, 4 anos você morou em Vitória. Mais ou muito menos pouco, anos. Né? Foi mais ou menos 4 anos. Mas foram 4 anos um pouquinho intensos. Pedro, não sei se você sabe lógico que você sabe, lógico que você sabe da lenda. A lenda que tinha aqui a seu respeito aqui antes. Muita calma nessa hora. Olha aí, muita calma no que a gente pode falar aqui dentro, né? Dona Ju. Beijo, Ju. Dona Ju já fazendo a aparição aí, não tem problema.
Mas um ano eu vivi com a Ju lá. O antes é o antes, né? Já está reduzindo o tempo. Mas é impressionante, né? A gente sempre escutava umas lendas de um tal de um cara da Herbalife aqui, né? Que era o dono da Herbalife, que a galera que falava. E a gente tinha as maiores peças de Vitória, era de um bloco, né? De carnaval fora de época, daquela altura. Na época, o carnaval fora de época estava famoso, né? Tipo era o que era. Não tinha nada mais importante em Vitória do que o carnaval de época, né? E o melhor bloco de todos era o Muqueca, né? Aí a lenda conta que Pedro Cardoso estava tendo um evento, aí veio aqui ficou sabendo que ia ter um evento aqui em Vitória, né, do carnaval fora de época, e aí o Pedro falou bem assim, não, quero ir lá, quero nesse carnaval, quero nesse bloco e tal. Aí o cara falou que não tinha vaga. Não, já foi vendida todas as vagas, já estão vendidas todas as mortalhas e não sei o que lá. Aí eu falei, não, meu irmão, não tem problema, eu pago um ágio, eu vou, eu quero e tal, não sei o que lá. E os caras falaram que não tinha como o Pedro não ir, porque estava lotado, fora de controle. Resumindo, o Pedro Cardoso comprou o bloco inteiro e foi passar o carnaval. E foi de dono. Essa é a história que não é verdade. Essa é a história. Que você deve imaginar. Né? Então, imagina a gente aqui, quando comecei a fazer um negócio da Herbalife, eu com 20 anos de idade, né, no auge, né, dos meus 20 anos de idade, solteirão, fora de controle, querendo só ir para as festas. Eu estava nas festas onde o cara, dono da prosopopeia toda, era o Pedro, né? E aí, enfim, esse foi o meu começo aqui. Só deixando claro, Vinícius, que dá essa ideia, mas na realidade eu nunca fui o dono, tá? Eu era sócio, tinha o pessoal lá, eu só ajudei a viabilizar algumas coisas, mas como o meu negócio sempre foi Herbalife e eu... Lógico. Até porque o negócio lá era só festa, né? Só festa, não era uma... Mas não era nessa brincadeira você acabou fazendo um network do caramba em Vitória, acabou conhecendo basicamente todo mundo em Vitória, né? E impressionante. E eu conheci o negócio através de um amigo meu de faculdade, né? O Rubens, cara sensacional. E aquele amigo, né? Você com 20 anos de idade, acabou de entrar na faculdade. Eu só queria saber quando é que era o churrasco da faculdade, era sair, era festival de Alegre, né? Festival de música, enfim. E a gente tinha uma turminha que estava sempre junto, e o Rubens era um desses brother nossos que estava sempre junto. E um dia na sala, numa aula, estava fazendo administração de empresas, ele chegou na sala e falou: Vinícius, encontrei um negócio que a gente vai ficar rico, né? E eu achei o máximo, né? Porque ele já era bem de uma família muito bem sucedida, o pai dele muito bem sucedido. Aí eu imaginei, não estava fazendo administração de empresa, e o cara fala que encontrou um negócio que a gente vai ficar rico. Eu achava que o pai dele ia montar uma empresa e precisava de um cara muito inteligente, muito humilde para assumir as empresas, e eu sabia com certeza absoluta que era eu, esse cara inteligente e humilde. E aí ele veio na minha casa e começou a mostrar um monte de foto de antes e depois. Em falar nisso, Pedro, eu estou achando que essa câmera desse seu StreamYard aí, eu acho que ele deixa as pessoas um pouco acima do peso. Né? Não sei se tem algum problema aí de configuração, de câmera. É porque eu estou usando a grande angular B e normalmente você usar a grande angular C, que é... Mas para você tem que ser a grande angular M, que é de macro. Deve ser isso, é medium. É que o Pedro usa essa câmera para a gente ficar mais forte no stream. Exatamente, porque o pessoal me dá valor, E você está muito forte agora nela, Vinícius. Você ficou muito forte. Obrigado, Marcinho. O Márcio garantido Réveillon. E aí, nessa brincadeira, eu fiquei muito curioso, queria saber o que era essa tal de Herbalife. Por que será que esse amigo meu, que vem de uma família tão bem-sucedida, estava se envolvendo com a Herbalife? E na minha cabeça era, ou Herbalife deve ser muito boa, eu não conheço, ou meu amigo quebrou. Uma das duas coisas. E me convidou para conhecer um pouco mais sobre a oportunidade. Fui parar num STS, né, para conhecer essa oportunidade. E eu me apaixonei, porque, graças a Deus, eu venho de uma família de classe média, meus pais muito humildes, mas venceram, né? Veio de uma origem muito humilde, venceram, e, enfim, a gente não estava buscando nada, não estava buscando uma oportunidade. Mas quando eu vi os meus pais no dia a dia, não tem aquelas pessoas que são tão pobres, que a única coisa que tem na vida é dinheiro? Já conheceu alguém assim? E, basicamente, essa era a minha visão do meu pai. Meu pai tinha dinheiro comparado com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família, era uma pessoa classe média aqui em Vitória, mas não tinha nenhuma qualidade de vida, não tinha tempo, não tinha nada, não tinha tempo,
não podia aproveitar o dinheiro que ganhava, e de repente eu fui no lugar onde... Na realidade, a atividade que ele tinha era uma atividade que absorve muito, né? Toda a área de restauração, de eventos, você está trabalhando no final de semana os eventos das outras pessoas, na verdade, e durante a semana você está preparando o evento. Produzindo, porque ele também fabricava as coisas todas, enfim, tinha bar, tinha restaurante. Então ele tinha negócios que começavam muito cedo e negócio que acabava de madrugada, que eram as festas. Então quando eu acordava, meu pai já tinha de trabalhar, quando eu dormia, meu pai estava trabalhando ainda, né? Exato. Então eu tinha aquela coisa na minha cabeça que dinheiro não é tudo. Esse foi o grande legado de ver o meu pai, porque muito batalhador e tudo mais, e de repente cai no STS, onde eu enxerguei uma possibilidade, sim, de você ganhar uma boa quantidade de dinheiro, né? Mas o mais importante de tudo foi o que eu percebi, foi em termos de estilo de vida. Sem precisar de abrir mão de tempo, sem precisar de abrir mão de estilo de vida, de viajar, enfim, eu me amarrei demais no estilo de vida desse negócio. Eu acho que essa foi o principal motivo de eu ter me apaixonado. Quem foi o convidado do STS e onde é que foi o STS? Eu não lembro do meu primeiro STS, eu lembro do meu segundo STS. Meu primeiro STS, a pessoa que sabe quem foi o meu VIP do segundo? Foi você, Pedro. E realmente inacreditável, né? Imagina, você chega no evento e os caras falam que o próximo STS vai ser o VIP do Pedro Cardoso, vai ter um workshop para as pessoas. Cara, eu fiquei maluco, né? Para realmente começar a fazer o negócio, conhecer esse tal de Pedro, que número 1, fora de controle, enfim. E aí, por sorte, comecei a fazer o negócio e a coisa começou a acontecer. Eu, com 9 meses, a gente estava chegando no time de Get, muito animado, fazendo as coisas acontecer com força, e enfim. E aí, de repente, aconteceu a melhor coisa que aconteceu no meu negócio, né? Pedro sabe que foi aí que começou a minha conexão com o Pedro. Tiveram uma ideia maravilhosa aqui, que cada tabulador tinha que ter o seu próprio STS. Aí, beleza. O único problema é que meu grupo inteiro tinha 8 pessoas, né? Sendo que era uma equipe mundial, mas os supervisores, minha irmã, minha mãe e o Bruno. Pronto, era o meu grupo inteiro, né? Mas já tínhamos um para o som, um para a porta e um para o expositor. Já estava tudo isso. Era muito engraçado. E foi impressionante, que ali eu pensei que tinha acabado meu negócio, porque eu nunca tinha feito um HOM, nunca tinha dado uma palestra, nunca tinha feito nem a palestra de ética do STS naquela altura, que era de 20 minutos, eu tinha feito ainda. E, de repente, a gente tinha que fazer um próprio STS, imagina, né? E aí, tava com a pessoa na sala e falou, por que tu não liga pro Pedro? E o Pedro sempre foi esse cara muito, muito educado, um cara muito polido, um cara elegante no trato com as pessoas, e eu não tinha a palavra certa, Vinícius, é meigo. Hã? A palavra certa é meigo. Meigo, doce. Né? Com essa doçura, né? E aí eu falei, eu não vou ligar pro Pedro de jeito nenhum, capaz o cara me bater pelo telefone, né? Sem falar, poxa, o Pedro Cardoso, velho, como é que eu vou falar com o Pedro Cardoso? Aí o cara ligou, o cara tinha um telefone, ligou pro Pedro, que era do grupo do Pedro, e falou, fala com o Pedro aí. Agora, quem foi essa pessoa? Quem foi? Paulo Cunha. Paulo Cunha. Paulo Cunha aí chegou bem assim e falou, então quer dizer que aí vocês vão precisar de fazer um STS, então vamos embora fazer um STS, meu irmão, pode marcar a sala aqui que no próximo final de semana eu tô aí com vocês fazendo um STS, um forte abraço, um beijinho, tchau, tchau. E de repente, a conversa, Pedro, sem brincadeira, não durou 60 segundos. Em 60 segundos, você falou que ia fazer um STS, né? E aí, pronto, vamos fazer um STS com Pedro Cardoso. Eu juntei meu grupo inteirinho, né, as 4 pessoas, e a gente falou, galera, nós temos que fazer a coisa acontecer. Nós fomos lá no hotel para alugar uma sala, né? E aí, como é que você vai alugar uma sala? Vamos alugar uma sala de quantas pessoas? 10, né? Vai que o meu grupo dobra de tamanho, vai dar 10 pessoas, né? E a gente alugou a cafeteria do melhor hotel de Vitória, né? E aí começou a brincadeira, foi a maior escola que eu tive na minha vida, foi poder estar junto com o Pedro. Se eu não me engano, foram 8 meses seguidos o STS. Imagina você ter o Pedro Cardoso em todos os STS, em todas as HOMs, o tempo todo, né? E aí ele começou uma HOM, a primeira coisa que ele falou para a HOM, meu irmão, o negócio é o seguinte, meu irmão, não é porque eu sou o Pedro Cardoso, não é porque eu sou não sei o que lá, fora de conta, você acha que é só porque eu sou o Pedro Cardoso, porque os convidados vão querer vir para a HOM, não tem nada a ver com isso, meu irmão, se eu e você não formos o cara que mais colocar pessoas aqui na sala, nada vai acontecer, meu irmão, então, meu irmão, vamos trabalhar, meu irmão. E aí eu falei, caraca, então vou trabalhar.
E aí, o que eu vou fazer? Ele, meu irmão, não pode ficar fazendo um negócio de lista fria, não. Tá, vamos botar gente bonita na sala. E eu falei, caraca, então tá bom, vamos botar gente bonita na sala. Aí, o que eu fiz? Botei um anúncio no jornal e as pessoas, eu fazia uma pré-seleção. Né? Anúncio do jornal vem gente bonita. Anúncio do jornal vem gente bonita pra caramba. Pra saber quem que eu ia convidar pra HOM. Porque aí já não era mais lista fria, eu já conhecia o cara, já fiz uma pré-seleção que o cara levava pra HOM, né? E aí, cheguei na minha primeira HOM, eu todo animado com 2 convidados, Pedro Cardoso com 12 convidados, velho. Eu falei, putz grila, velho, como é que vai? Aí ele, meu irmão, você acha que a coisa vai acontecer aqui, meu irmão? Temos que trazer gente pra cá. E aí começou uma brincadeira, não sei se foi uma brincadeira ou se foi planejado ou se foi sério, mas é uma das coisas que mais fez diferença na minha vida até hoje. O Pedro Cardoso, no final da HOM, ele chegou bem assim e falou bem assim, quantas pessoas você vai trazer na próxima reunião? Aí a pessoa... A gente parava a HOM no final, ficava só os distribuidores. Acabava depois de tudo, depois que fazia o pós-evento, né, o treinamento básico, Ana Maria na ilha, fora de controle, melhores treinamentos da minha vida. E aí, no finalzinho... 90% opinião, 10% de factos, leis de rótulos... Mesma coisa. Acabávamos com a Dona Maria na ilha e depois, no final de tudo, a gente sentava com o pessoal e perguntava, pessoal, nós temos que fazer crescer esse negócio aqui. Quanto você vai trazer? Quanto você vai trazer? Íamos escrevendo no quadro do papel, você lembra? Aí, no final, dava, por exemplo... Vinícius, quanto você vai trazer? 8? 10? Não, aí tu imagina, o Pedro Cardoso perguntava para cada um de nós quanto ia trazer na frente de todo mundo. Então você vai perguntar, Vinícius, você vai trazer quantos? Vou falar o quê? 1. Obrigado. 8, né? Eu sempre falava um número assim, fora do controle. E aí eu ia anotando, aí no final fazia a conta. Por exemplo, se a conta desse, vamos imaginar, 55, entendeu? Todo mundo, os números, todo mundo. Eu falava, então tá, se tivermos 50 na próxima HOM, eu pago o jantar, por exemplo. Não, né? Eu pago o jantar na minha casa. Não, isso aí foi na STS, você já era na STS. Você falou. E aí, olha só a brincadeira. E aí, é porque o pessoal não tem noção, né? Naquela altura, Pedro Cardoso morava numa cobertura maravilhosa aqui na Praia do Canto, que é um dos melhores bairros aqui de Vitória, fora de controle. E aí, outro marco, outra lenda do Pedro Cardoso conhecido em Vitória, foi quando o Paraparô, o principal bairro, um guindaste de todo tamanho, parou uma das ruas principais lá da cidade pro Pedro Cardoso subir com uma televisão, velho. Eu ficava uma confusão na cidade, e os pessoal, todo mundo comentando, né? Não, será que deve ser um cara, um velho, gordo, sei que lá, que fica assistindo televisão o dia inteiro, né? Uma confusão. Então, de repente, imagina ele promovendo pra gente fazer um jantar na casa dele. Velho, a gente trabalhou muito. E nessa brincadeira, a gente saiu de um STS de 23 pessoas, que foi o primeiro STS. Eu não sei se o STS foi 8 meses ou 12 meses depois. A gente chegou com 250 pessoas, só dos mesmos 23 pessoas que começou o primeiro evento. E o poder de uma promoção, o poder de uma brincadeira séria, né, Pedro? E o mais incrível é que sempre foi o cara com mais pessoas dentro da sala, né? E é muito foco, né, Vinícius? A gente tinha muito foco, que era assim, acabava uma, nós já estávamos pensando na próxima, e todo mundo com um objetivo. E tinha uma recompensa. A recompensa não era tão importante. Se você imaginar, não era tão importante, porque era um jantar. Podia ser... Na verdade, o jantar era na minha casa, que era mais barato do que fazer o jantar no restaurante. Né? Lógico. Com certeza. Fazer um jantar em casa é mais fácil. Mas o que acontece é que todos podem fazer isso. Todo mundo que está nessa chamada aqui pode recompensar os distribuidores por pequenos trabalhos e por pequenas coisas e criar a meta seguinte, a meta seguinte, a meta seguinte, seja ela com clientes, seja ela com distribuidores. Então, eu acho que eu e você, a gente se encaixou muito bem, mas aconteceu uma coisa muito interessante ali naquele período, que foi eu e você estávamos trabalhando muito forte. Porque não adianta você lançar as metas para os outros e você não fazer, né? Então, essa foi o grande lance. Tá? Mas eu acho que essa foi a minha maior sorte, Pedro, porque naquele momento, tu imagina, né? O meu patrocinador desistiu do negócio. Então, meu patrocinador saiu, meu amigo. E o meu upline começou junto comigo. A gente tinha o mesmo PIN, então não tive ele como meu mentor, porque a gente trocou de PIN junto e tal, aprendemos tudo junto e tudo mais. Ele nem estava junto com a gente naquele momento ali. Sim, não estava junto com a gente. E para mim, você, apesar de não ser meu upline, meu mentor total. E aí, meu sonho era ser do teu grupo, né? Eu achava que meu negócio... Eu ia crescer se eu fosse downline do Pedro. Se o Pedro fosse meu patrocinador, eu ia crescer. E aquilo que eu achava que era uma coisa muito negativa,
Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque, por você não ser do meu grupo, eu sempre valorizei demais. Porque, como às vezes a gente tem com tanta facilidade um upline, um patrocinador para falar as coisas pra gente, e a gente às vezes não dá o devido valor, porque o cara ali, o cara é carne de vaca, o cara tá todo dia com a gente. Você não. Você estava ali, na hora que você estava falando, eu estava anotando, estava querendo saber tudo que você estava fazendo, que eu não sabia quando é que eu ia ter uma oportunidade para escutar uma instrução de como fazer o negócio, né? É porque é pai e mãe dos outros, né? Aquela história, pai e mãe dos outros. Exatamente. Você tem um respeito diferente ao pai e mãe dos outros, tá? Assim como eu tenho muito respeito ao seu pai e à sua mãe, que foram muito importantes na minha vida quando eu cheguei em Vitória. Muita gente não sabe dessas histórias. Todo mundo acha que é muito fácil você sair de casa, atravessar o oceano, ir para o outro lado, e vai vencer, vai ter dinheiro, e vai ser isso, e vai ser... Mas não é assim não, gente. Você fica sem pai, você fica sem mãe, você fica sem amigos, você começa tudo zero. Então, eu quero agradecer muito as pessoas que ajudaram a minha vida em Vitória. Você sabe como eu tenho uma paixão especial pela sua mãe, apesar de eu não ver ela, eu tenho um carinho muito especial pela sua mãe, acho que você sabe disso. Tá? Porque a sua mãe é uma pessoa... você falou ela como uma pessoa humilde. Eu considero ela não é uma pessoa humilde, eu considero ela uma pessoa santa, sabe? Eu acho que o nome certo é uma pessoa santa. A sua mãe é uma santa, você entendeu? Eu não consigo entender outro nome para tudo que aquela mulher passou, fez, faz... é só conhecer esse nome para ela, pronto. Eu não queria também me emocionar muito em relação a isso, mas realmente ela é uma pessoa, para mim, muito especial. E tem que agradecer, porque quando cheguei em Vitória, Vinícius, isso é uma coisa da Herbalife, não tem a ver com você, não tem a ver com... É uma coisa da Herbalife, só a Herbalife tem isso. Eu vim para o Brasil, fui morar em São Paulo, e São Paulo é uma vida muito bacana, porque você tem tudo. E quando você tem dinheiro em São Paulo, você conhece, você é o rei de São Paulo, você conhece tudo. Mas eu fui para Vitória e eu não conhecia ninguém. Eu peguei meu carro, tá? Eu fui lá, comprei uma Mercedes na concessionária, que eu tenho até hoje, Vinícius, que você sabe que eu tenho esse carro até hoje, está guardado no meu galpão, tá? E eu peguei esse carro e eu fui para Vitória. Eu não conhecia nada, eu não tinha nada. E eu fui lá, fiquei no flat. Depois eu tive um amigo da Herbalife que me arrumou uma linha telefônica. Eu tive um outro amigo da Herbalife que ficou meu fiador para eu arrumar um aluguel. Entendeu? Então não foi, você entendeu? Não foi por acaso, foi Herbalife. E depois conheci você, conheci seus pais, entendeu? Temos que agradecer muito. O Jorge, lembra? Era o Jorge da Telesp? Jorge, exatamente, Teleste. Da Teleste, né? O Jorge da Teleste, que inclusive o filho dele andou muito bem com ele, o Jorge Breda, lá, sim, né? Sim, do Poker, tá? O Jorginho. Então, você vê que foi um conjunto de coisas que aconteceram ali para que eu desse certo em Vitória. Sim. Tá? E uma das coisas que as pessoas não sabem, e eu falo isso agora aqui, a maior parte das pessoas não vai acreditar, tá? Porque não acredita mesmo, Vinícius, o que eu vou falar, as pessoas não acreditam, nem você, tá? E que eu dizia isso em todas as HUMs. Eu dizia em todas as HUMs, o número 1 do Brasil pode andar aqui nas ruas de Vitória. Você lembra disso? Perfeitamente. Galera, vocês não estão entendendo. O número 1 do Brasil pode estar... Assim como eu acredito que o número 1 do Brasil ainda está na rua do Brasil. É verdade, é verdade. O número 1 do Brasil não é você, Vinícius. Não sou eu. Não é. Claro que hoje é você o número 1, entendeu? Mas daqui a 10 anos é você o número 1, eu duvido. Não por falta de capacidade, não é isso. Tem alguém que hoje está vendo esse podcast aqui e que, de repente, entra e explode, porque o momento é outro, a vida é outra. Tá? Você veja, o Jorge de la Concepción, que hoje é o distribuidor número 1 da Herbalife em royalties e provavelmente, muito brevemente, o número 1 geral, é um moleque que está no negócio há 8 anos. O Alan Rodrigues, o segundo cara de royalties, tem 7 anos de negócio. Então, eu tinha essa percepção que talvez o número 1 estivesse andando nas ruas de Vitória. As pessoas não acreditavam. Mas é verdade, está aqui a prova. Só que, assim, será que o número 1 daqui a 10 anos não anda aí nas ruas de São Paulo? Não anda aí nas ruas absoluta do Brasil? Eu tenho quase certeza absoluta. Alguém aí que vai entrar com as mídias sociais, um moleque novo, com 18 anos, 19 anos, que vai revolucionar a coisa, atrair a galera dele. Porque, assim, por muita força que você tem, ou que eu tenho 55 anos, né? Você tá... Quanto fez ontem? Você fez... 44. Fez 4.4. 4.4, tá?
Pô, mas 4.4, 4 filhos, pá, não é o mesmo ritmo do moleque de 18 anos que entra com as redes sociais a 1000 por hora e fora. Não é o mesmo ritmo. Então, eu acredito, sinceramente, que o número 1 do Brasil ainda está aí a caminho, ainda está aí nas ruas, em algum lugar. Eu tenho certeza absoluta. Puramente. E aí eu lembro, falando lá da minha mãe, minha mãe mexia com festa, né? Então tinha um salão lá perto de casa. Então a gente começou a fazer alguns H1Ms lá em casa, né? E eu estava, no meu começo, eu estava numa situação financeira muito difícil, eu tive que voltar a morar na casa da minha mãe. Na verdade, minha mãe cedeu, tinha um prédio do lado da casa dela, aí o primeiro andar era o escritório, o segundo andar era o depósito, o terceiro andar tinha um quartinho lá que a minha mãe cedeu pra gente, que era o meu apartamento. Aí o Pedro Cardoso chegou lá, fez H1M, depois, meu irmão, vamos lá tomar um Tomorjet na tua casa? E eu morrendo de vergonha, né? Morrendo de vergonha do Pedro ter que passar pelo escritório, ter que passar pelo depósito, subir mais um andar de escada para chegar no meu quartinho, né? Tinha uma geladeira pequenininha, cara, quase um frigobar, e ela vivia vazia. E aí, a única coisa que tinha lá era água. Eu falei, putz, o que eu vou oferecer, Pedro? Não tem nada para oferecer aqui. Ele abriu a geladeira e ele falou, isso aqui é uma geladeira de distribuidor da Herbalife, só água. Isso mesmo, Gris, total, fora de controle, né? E aí, ele pegou, tomou o chá. Márcio, nessas horas aí que você tem que ligar para a Riane. Agora você entende o que é que precisa fazer lá na casa dele agora. E aí você olhou para casa assim e falou, olha que maneiro, Pedro. Sabe o que é o mais incrível, Vinícius? Que daqui a uns anos, né, a gente vai lembrar disso daqui e você vai estar morando na casa que você quiser. Já pensou que isso pode acontecer com você? Então, eu acho que o maior impacto, Pedro, que você fez para mim, eu acredito para tanta gente no Brasil, é acreditar nas pessoas e fazer as pessoas acreditarem nelas. Eu acho que você consegue enxergar nas pessoas não aquilo que a pessoa está fazendo hoje, mas aquilo que a pessoa pode ser, o que a pessoa pode querer se tornar, né? E esse, sem sombra de dúvida, foi o maior impacto que você teve na minha vida, porque eu não tinha... Né? Quando as coisas estão dando muito errado para você, você começa a achar que você é o problema, você começa a achar que você não é capaz de fazer as coisas, e quando você começa a ficar mal durante um tempo na sua vida, você começa a achar que você é o problema, não é verdade? E de repente, comecei a andar contigo, e o que você mudou na minha vida foi a minha visão, a meu respeito. Ao respeito do negócio, eu nunca tive dúvida, eu sempre soube que a Herbalife era maravilhosa, mas a minha visão, ao meu respeito, era muito ruim, era muito negativa. Né? A mentalidade, né? Na realidade, a mentalidade, né? Mas é porque você também veio do meio, né? Um meio em que era difícil você imaginar onde você está hoje, se você pensar bem, né? Certeza absoluta, certeza absoluta. Era muito difícil você imaginar. O Vinícius não falou, mas ele era o príncipe das festas, né? Do pai dele, né? Imagina, o cara saiu de príncipe. Olha o Réveillon, olha o Réveillon. É porque a minha mãe precisava, assim, minha mãe fazia muita festa de 15 anos, era os melhor cerimonial das festas de 15 anos. Beijo pra tia Guta. As meninas, assim, Dona Guta, e as meninas, assim, elas queriam fazer aquela troca, né, virar princesa, e elas precisavam, assim, de um conto de fadas. Exato. Não existe um conto de fadas com uma princesa, se não existe um príncipe. Verdade. Né? E como vocês podem olhar para mim, você vai saber quem que era o príncipe, né? A tia Guta sempre ajudava o Vinícius com as meninas ali, botava de príncipe. Agora vocês entendem porque é que essa mulher é uma santa. É uma santa. É uma santa. Aquele ali, o mínimo que se pode falar, aquilo ali é uma santa. É demais. E essas histórias são incríveis, né? Porque a gente nunca mais esquece. Então, eu fico imaginando que... E segundo, Pedro, eu tive a oportunidade de ter você na produção. Quer dizer, eu sempre vi você na produção, na verdade, né? Sempre com foco. Eu lembro uma vez que eu fui lá no teu escritório, lá no Tiffany. Lá no Tiffany, né? Aí você tinha um escritório lá, e aí marcou, né? Pra gente bater um papo, não sei o que era lá. Eu fiquei na recepção com a Ivete, né? E você estava fazendo uma chamada. Outra santa. Você estava no telefone e eu pude escutar a chamada. Você estava perguntando para a pessoa... E você? Como você fez o seu shake ontem? Eu falei, não acredito, velho. O Pedro Cardoso fazendo acompanhamento de cliente, velho. E aquela coisa, né? Eu fiquei chateado. Que azar que eu tive que eu peguei ele falando com o cliente. Eu devia ter pego ele falando com o distribuidor ou com recrutamento. E mal eu sabia que era a melhor ligação que eu poderia estar pegando ali na hora, que era o exemplo, né? De que a pessoa está na produção de todas as áreas, né? Então, nas HMs, você sempre com convidados, nos STS. E outra coisa muito bacana que eu peguei é o foco, Pedro. Eu lembro no STS
E aí a gente, nas TS animado, fora de controle, eu era o MC, né? A gente lá atrás, na cabinezinha, né? Para preparar, assim, a próxima entrada. Aí você, meu irmão, tá animado? Eu falei, caraca, animadaço, control. E aí você perguntava para mim, e aí, Vinícius, o que você tá fazendo aqui dentro do STS? Eu falei, não, tô animado. E quantas pessoas você vai ter no próximo STS? Eu falei, não sei. E o que você tá fazendo aqui dentro? Eu falei, cara, tô animado. Aí você, e quantas pessoas você vai ter no próximo STS? Eu falei, não sei. E ele, o que você tá fazendo aqui dentro? Eu falei, tô animado. Aí você, vou perguntar mais uma coisa, mais uma vez. Quantas pessoas você vai ter no próximo STS? Olha a doçura aí. Aí eu falei, meiguice. Não sei. E ele, e o que você está fazendo aqui dentro ainda conversando comigo? Eu não sei. Não sabia nada. Eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Ele, meu irmão, para que serve um evento, meu irmão? Para promover o outro, meu irmão. Vai lá vender o próximo evento, meu irmão. Vai lá, o que você está fazendo aqui dentro, meu irmão? Então, eu acho que esse foco de você saber exatamente para que serve cada coisa. Para que serve uma HM? A HM serve para uma coisa, você trabalha com ela. Para que serve o workshop? Para que serve... Então, eu acho que... Isso aí, Vinícius, nós temos que conversar sobre isso, porque isso acho que é muito importante para quem está na Herbalife, entender que um evento só existe para promover o próximo evento. Se um evento não existe para promover o próximo, ele não deve existir. Exato. Seja ele qual for. Esse evento que está aqui, nós estamos fazendo. Esse evento é um treinamento, certo? Ele é inspiração, ele é as pessoas a verem você por outro prisma, né? A verem você em uma posição que normalmente você não está, né? Com intimidade que você normalmente não tem. Mas se esse evento não promover o próximo evento, e se esse evento não der efeito no próximo evento, não há razão. Então, quando você faz uma HUM, por exemplo, que é uma reunião de oportunidade, você tem que promover o próximo treinamento, onde a pessoa vai. Se você faz um treinamento, você tem que promover o próximo. Esse evento acaba e nós temos que promover o próximo, tá? E tem que ter o próximo, e tem que estar agendado, e tem que estar organizado. Tem gente que termina o evento e ainda não tem o próximo organizado. Não sabe o que é. Isso é andar no passado. Você tem que andar no presente. Como é que isso funciona, Vinícius? Por exemplo, quando a gente entra aqui hoje, quando a gente começou aqui antes, já passou. Você entendeu, Vinícius? Isso aqui já passou. Entendeu? Na minha cabeça, na sua, do Márcio, da Lena, já passou, já foi. Tá? A gente só está gravando, mas no fundo já passou, né? Porque a gente já sabe. E a gente já sabe, inclusive, quando vai ser o próximo e como vai ser tudo direitinho. E é essa programação de futuro que muita gente não faz. Aí o futuro chega. E como você não está preparado, o futuro te atropela. Entendeu? E o futuro ele tem que chegar normalmente, assim como chegam as contas. Eu costumo explicar isso com as contas. A conta vai... Cheguei a uma conta. Como eu não sabia que a conta ia chegar? Se eu fiz a conta vai chegar, não é verdade? Vai ter conta de luz chegando, vai ter conta... Não vai. Vai ter Natal, vai ter Réveillon. Então, se você já sabe que vai chegar, você já tem que estar preparado para isso. Muita gente não se prepara. Ó, Vinícius, você lembra das nossas... Você quer falar mais alguma coisa? Ou posso falar das minhas... Deixa eu falar um negocinho aqui. Deixa eu falar um negocinho aqui, Pedro, antes. Olha o Réveillon. O Vinícius estava falando um negócio aqui, e às vezes a pessoa que está assistindo agora pode mas é que o Pedro está lá e ele está falando isso. E você sabe aqui, não é? Todo mundo sabe, né, que eu tenho uma grande admiração aí pelo Pedro, pelo Vinícius, são meus grandes amigos, né, que a gente tem. Não, você tem admiração por todo mundo que tem casa grande, gosta de comer, de beber e de dormir. Isso é a grande verdade. Você quer a história. E o Vinícius... Nunca vi você gostar de pobre e se dar com pobre. E o Vinícius, eu sou o cara mais do povão que existe, rapaz. E o Vinícius, ele tem essa admiração muito grande pelo Pedro, né? Eu convivo muito com o Vinícius e ele sempre tem essa admiração. E até hoje, né, que o Vinícius virou o que ele virou, os ensinamentos continuam, né? A gente está sempre junto aí, a gente está sempre conversando e volta e meia a gente está falando coisas do Pedro. Tem uma história aqui que ninguém sabe, nem o Pedro sabe dessa. E nem sei se o Vinícius lembra também, mas é incrível porque isso reflete admiração. E quando a pessoa consegue ter admiração por outras pessoas, você consegue o que você quiser na sua vida. A admiração é uma das coisas mais importantes, né, que a gente pode ter na vida. Eu me lembro uma vez que eu estava passando em Florianópolis, lá na casa do Pedro, estava lá comendo, bebendo na casa do Pedro, que nem ele fala, né? Estava lá algum tempo. E do nada a gente tinha dado uma corrida, eu e o Pedro, a gente voltou e nós estávamos na cozinha tomando um shake, tomando um CR7, estava tomando os produtos do Pedro para ajudar ele a fazer volume pessoal. Claro. Lógico. E ajudar volume pessoal, pô. E aí a Ju chegou e pediu alguma coisa lá pro Pedro, que tinha estragado, tinha que comprar um eletrodoméstico. Ela falou, pode comprar. O Pedro falou para ela, falou, não, mas é que o dinheiro aqui dessas coisas acabou. Eu falei, então só mês que vem. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei,
Porra, o Pedro é mão de vaca do caramba, o cara pôde rir, não quis dar o negócio aí pra Ju. Eu perguntei, Pedro, o que aconteceu? Você falou, não, meu irmão, a Ju tem as coisas que ela cuida de tudo, da casa, tem os valores. Se ela gastar tudo em 2 dias, ou em 30 dias, ou se sobrar, é com ela. Eu não me meto nisso. E você tem que fazer assim também. Porra, aí eu já cheguei em casa, louco com aquilo, já peguei a Emily, já determinei tudo como é que ia ser. Isso tem 12 anos atrás. E foi incrível, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu contei isso pro Vinícius, Pedro, um dia lá com o Vinícius. Aí tá, o Vinícius, pô, legal, beleza. Aí passou uma semana e me ligou. Ô Pedro, ô Márcio, tô pensando, eu vou fazer exatamente aquele negócio com a Riane aqui também, para controlar as coisas. Qual é o valor que você determinou aí para Emily? Eu falei, não. Eu não vou te falar o valor que eu determinei para Emily. Liga pro Pedro e pergunta o valor que ele determina para a Ju. Ele falou, você tá doido? Eu não vou ligar pro Pedro para perguntar o valor da Ju, não. Eu quero saber o que você determinou para Emily. Ou seja, ele queria copiar, mas não queria copiar o teu valor, né? Aqui é por produção. Depende de quantos grupos, quantos times de maratona ela tem, aí ela tem o... Você lembra disso, Ela libera mais. Ô, Vini, você lembra? É demais. E a gente usa isso, né? Até hoje, né? Inacreditável. Uma das coisas mais incríveis que o Pedro nos ensinou. Uma das coisas, né? Então, lembra essa história. E você está falando das mini, uma coisa que eu lembro das mini, Pedro, é que Pedro sempre muito inteligente, né? Vamos contar primeiro o que são as mini extravagâncias, professor, verdade. Já que é uma coisa que... Vinícius, você sabe quanto tempo duraram as mini extravagâncias? Você tem noção? Não. Você tem noção, Márcio? Eu acho que uns 8 anos no mínimo, né? Por aí. 5 anos. Só cara, isso? Parece que era... Não chegou a 5, foi 4,5. Tá? Eu achei que era 8 a 10, Eu achei que era as 10. Porque foi muito intenso. Foi incrível. Foi muito intenso. Então, Pedro, não foram e aqui em assim. Portugal? E aqui em Portugal quanto tempo duraram? Menos, um pouquinho, uns 3 anos. Menos. Tá? Então, o que é que acontece, gente? Tem coisa que foi muito intensa, mas o que é que era a mini extravagância? Naquele tempo, gente... Bem, hoje a gente está falando aqui com, sei lá, 400, 500 pessoas agora, nesse momento, até o final vai ter mais de 1.000 pessoas que a gente falou. Não havia isso, então a gente tinha que reunir todo mundo para dar o treinamento. A Herbalife fazia a extravagância e nós fazíamos as mini extravagâncias, que era a cada 4 meses nós fazíamos um evento. Aliás, era a cada 6 meses que intercalava com os eventos da Herbalife. Tá? E a mini extravagância, ela tinha 4 regras ou 5 regras. E o Vinícius sabe quais são. Você lembra quais eram as regras da mini extravagância? Não lembro, eu lembro de algumas. Treinamento. Brinquedo. Emoção, brinquedo. Tinha diversão, que ter emoção. Tinha que ter um brinquedo. Tinha que ter um brinquedo. E a promoção. Tinha que ter lazer. E uma promoção no final. Tá? E tinha que ter uma promoção forte no final. Então a gente seguia essa cartilha, entendeu? Tipo assim, nós temos que ter. De asa, a gente tem que ter isso. Mais tarde, o Vinícius interpretou isso muito bem através do Super Meetings que ele fez na hora que eu fiz o que tinham feito com você há uns anos atrás, né? Que foi dizer que agora, a partir de agora, as mini extravagâncias eram feitas localmente, e aí cada líder pegou os seus, né? O Centro-Oeste, o Nordeste, tá? E fez, tá? Mas aí nós curtimos muito esses eventos, tá? E eu me lembro de um que eu acho que é inesquecível, Márcio, não sei se você estava nesse aí, mas nós fizemos vários eventos. Um foi em Recife. Em todos. Recife. Tá? Boa viagem. Em Recife, tá? E quando nós voltamos do evento, e vocês têm que entender quem está assistindo aqui, que são eventos com 4, 5 mil pessoas, né? Um lugar grande e tal. Produção, nós vimos na van da produção e dos presidentes, né? Era uma van do presidente, se não me engano. Presidente, mais eu que organizava a van. Exatamente, eu era o organizador coordenador da van. Exatamente. E aí o que acontecia? Lá no Nordeste era o Adriano, não era tu. Adriano, verdade. Inclusive, eu tenho as histórias boas do Adriano também lá no Nordeste. E aí, quando nós estávamos chegando, Márcio, no hotel, alguém que estava na van disse assim, pô, a gente podia ir jantar agora, já eram umas 7 horas da noite, 7 e pouco. Pô, porque o pessoal vai para o hotel, vai tomar banho, vai se arrumar, isso aí 9 horas da noite, isso era domingo, depois do evento, já era tarde, ali, 7 horas mais ou menos. Então, falando assim, ó, então vamos fazer assim, vamos lá, então todo mundo no hotel, mas o último a chegar na van paga a janta. Né? E aí você imagina como é que foi a corrida ali, foi a corrida ouro. Nossa Senhora da Penha. E todo mundo subiu no hotel, Quando eu desci com a Juliane no hall do hotel, tava todo mundo assim com o dedo apontando para mim. Vai pagar a janta! E eu falei,
É na van, não é no hall do hotel. Márcio. Isso a van tá do outro lado da avenida, uma avenida hiper movimentada. A Boa Viagem, a avenida mais importante principal de Recife. E sai todo mundo correndo, disparado, sem olhar se vinha carro, se não vinha carro, todo mundo atravessando a estrada. E aí, todo mundo correndo e todo mundo jogando dentro da van. E aí vem a Riane correndo e o Jamie Cosman junto. O Jamie Cosman dá uma cotovelada na boca da Riane, ele fala, e entra lá dentro. E a Riane foi a última. Lógico, o Jamie, né? Com a cara machucada, nunca. Mas vale tudo, porque é jantar, então sabe como é que é? Imagina, o Jamie Cosman, o judeu, se ele não ia dar uma cotovelada por causa do jantar, ele mataria para não pagar o jantar, cotovelada, tá? E aí fomos, então, para o restaurante, uma churrascaria, lembra, Vinícius? Cara, aí o Tourinho chega no restaurante, a primeira coisa que ele pede, você tem Blue Label? Não era ele que ia pagar mesmo? Aí começou a pedir. Muito todo mundo bom. pedia. O que é que tem mais caro aí? Botava a mão na cabeça. Ficava, ai. Eu só olhava para a Riane, animado. E todo mundo era assim, Riane. Mas quem vai pagar a conta? Riane. Cara, essa aí foi... Depois voltamos para o hotel, tá? E aí foi o dia da regressão, Márcio. Não sei se você lembra da regressão. Verdade. Foi o dia da regressão. Que a gente pegava as pessoas e... Inesquecível. Agora, foi inesquecível. Esse evento foi maravilhoso. Lembra de mais alguma coisa, Vinícius, assim, que você... É muita história, Pedro, é muita história. Mas eu acho que, resumindo assim, eu acho que a coisa mais importante, eu acho que a sorte que eu tive nesse negócio foi ambiente. Eu acho que a maior diferença que a Herbalife fez para mim foi mudar o meu ambiente, né? Meus amigos, amo meus amigos e tudo mais diante da Herbalife, mas aquele meu ambiente não era um ambiente em que eu ia ter sucesso, era impossível. Muito pelo contrário, é mais provável que eu não estaria vivo hoje, naquele ambiente que eu vivia, né? E o que mudou foi isso. Você está falando uma coisa que é muito importante, tá? E que a gente não pode esquecer. A razão pela qual nós temos o nível de amizade que nós temos hoje não é por causa do online, tá? Então, nós temos que, a médio e curto prazo, né, a gente tem que voltar a ter isso, porque nós criamos uma família, no fundo. Sim. Nós andávamos juntos, nós não éramos da mesma família, mas nós éramos uma família, entendeu? Sim. Nós vivíamos os problemas dos outros, nós nos ajudávamos uns aos outros. Você conhece a história quando o Márcio Fagundes queria abandonar o mundo, né? Queria sair do Rio Grande, queria não sei o quê, né? Que não podia namorar com a Emily, né? Olhar para essa história hoje é engraçado, né, Márcio? Né? Aí, isso total, né? Mas nós vivíamos os problemas dos nossos distribuidores porque nós vivíamos juntos. Nós andávamos juntos, nós estávamos sempre juntos. E essas mini extravagâncias, a gente, entre aspas, dormia junto. Todo mundo ficava, tipo assim, eram os quartos do hotel, era tem dinheiro, se não tem dinheiro, arruma um quarto. E a gente ia em todas as extravagâncias. A gente ia na extravagância do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. Exatamente. Todas. Não era uma extravagância da minha região. Eu em todas as extravagâncias. Para estar junto com a turma, né? Por causa da galera. E já que eu ia, tinha que levar alguém. É igual o Vinícius agora, né, Pedro? Ele se juntou a nós do motoclube, né? Uma coisa que ele não andava de moto. Tá no meu sangue moto, né? Mas, exatamente. Mas só para estar com a turma, ele tentou, tá no meu sangue. A primeira vez que eu já subi, eu já caí. Aliás, o sangue ficou lá, né? Não, mas depois que o Pedro viu o Vinícius pilotando a moto aquela vez... Mudou até a regra lá. O Pedro mudou a regra. Não, pode ir de avião, não tem problema. Então nós vamos perder Não ganha os pontos, não ganha os pontos. A gente vai perder o 30K. Não, deixa ele ir de avião. Ele vai se matar. Deixa. O motoclube é também uma... Porque o que é que nós estamos falando aqui? Lógico e evidente que a gente quer ensinar as pessoas como é que elas vão criar um ambiente que seja propício para elas fazerem um negócio. Tá? Eu, sinceramente, Vinícius, acredito que tudo na vida é por interesse. Tá? Tudo na vida é por interesse. Não é só interesse financeiro. Até o relacionamento. Você, com certeza, não começou a namorar a Riane porque ela era feia e baixinha e gordinha, o seu estilo. Não. Você olhou a Riane e teve um interesse nela. Uai, a Emily perguntou o que você tem contra as baixinhas, para falar isso. Não. Estou falando do caso da Riane. No teu caso, eu vou falar outra coisa. No teu caso, já que aquela grandona não te deu bola, você ficou tudo certo.
Aí o que é que acontece? Tá? Eu é que tenho esse problema de... Como é que é? A síndrome do baixinho. Então você não tem esse problema. Então, o que é que acontece? Todos nós temos um interesse. E quanto mais interesses nós temos em comum, mais amizade a gente tem. Então, por exemplo, nós estamos todos na Herbalife. É um interesse em comum que a gente tem. Todos nós somos casados e temos filhos. É outro interesse em comum que a gente tem, né? Porque quer a gente queira, quer não, nós somos caras de família. Já, se nós não tivéssemos filhos e tivéssemos solteiros, pensaríamos num jeito diferente, se valia a pena andarmos juntos, não tem lógica. Depois vem todas as outras coisas. Por exemplo, no nosso caso, o gostar de motos, tá? E gostar de tomar cachaça e estar junto, todo mundo, tá? Fez com que a gente criasse um grupo ainda mais forte. Tá? E na Herbalife, quando a gente começou com as mini extravagâncias e tal, sobretudo as festas da Herbalife, que não existem festas melhores do que a da Herbalife, não existe. Então, você vê, o meu pai era um cara de muito sucesso, certo? O seu pai era um cara de muito sucesso dentro da área dele, tá? Mas festa para ele era o quê? Entendeu? Trabalho. Era para os outros. Trabalho para os outros, era para os outros, não era para ele. Quantas vezes... O meu pai, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, vou falar isso agora, isso aqui, o meu pai tinha avião, tá? Muita gente não sabe disso. Eu era garoto, meu pai tinha avião, tá? Mas o meu pai se gabava de nunca ter usado o avião para lazer, só usava o avião para trabalho. E ainda falava isso, quer dizer, ele ainda dizia, eu tenho avião, mas aqui é só para trabalho. Quer dizer, você entende como é que era a cabeça das pessoas? Não era uma coisa de ter para poder usufruir. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. E não era para dar prazer, não era para dar prazer, era para trabalhar. Não há lazer, você entendeu? Não há lazer. Há trabalho, trabalho e pronto. Trabalho e descanso, trabalho e descanso. Não há lazer. Tá? Então é uma coisa diferente. Quando a gente entra na Herbalife, aí a gente vê um outro lado, que é você trabalha, você se diverte. Vinícius, qual foi a sua primeira viagem internacional? Minha primeira viagem internacional? Eu fui para o Paraguai. Não, da Herbalife. Estou falando da Herbalife. Foi de mula. Foi de mula. Foi lá visitar as belezas naturais da cidade de Leste. É muito boa. Adoro o Paraguai. Mas eu fui para Paris. Paris. Você uma vez tinha ido? Qual foi a tua... Né? Como foi a sensação? Tá? Doideira. O que você fez lá que você nunca tinha feito? O que você comprou lá que você nunca tinha comprado? Pedro, eu fui com 60 euros. Então não comprei muitas coisas assim que eu nunca tinha comprado, entendeu? Mas uma coisa que eu comprei foi uma água de 10 euros que eu nunca mais vou esquecer, que quase acabou com todo o dinheiro. Aí tava todo mundo assim, ó, eu tava com um grupo de pessoas, né? Aí um monte de gente falando assim, as meninas, eu quero ir no banheiro, não tem lugar para ir no banheiro. Eu falo, não, deixa comigo. Eu entro, eu compro uma água e vocês vão no banheiro. Pensa, pra que eu fui falar isso, meu irmão? A pomba da água custou 10 euros. 20% do dinheiro, investiu 20% do dinheiro numa água. Ei, Márcio? Meu Deus do céu, ainda mais fora de controle. Água de aeroporto. Paris era que extravagância que você foi? Era o quê? Foi no Expo 99. Era tipo como se fosse hoje uma feira, talvez. Um Honors. É quase um Honors. Porque a gente aqui do Brasil estava indo para Orlando, mas eu não consegui. Eu não tinha dinheiro para ir, não consegui financiar, não aprovaram o meu crédito, não deu para financiar a passagem 32. Você tem noção? Só tem uma coisa pior do que você tentar financiar uma passagem 32 vezes para você ir para Orlando. É você não ser aprovado, velho. Você não nem conseguir financiar a bagaça. E o meu pai não gostava da palavra. Não, o cara paga em 32 vezes a viagem para tirar o visto. Aí meu pai ficou com tanta pena que cara, imagina, eu fui para o aeroporto, e as pessoas todas indo para lá, né, viajando, e eu dando tchau pra galera. Meu pai ficou tão chateado, que meu pai me emprestou o dinheiro para eu ir depois, acho que era 2 semanas depois, para Paris. E aquele evento, é muito engraçado como a gente dá valor para as coisas que são difíceis, né? Eu lembro que eu estava no evento, um cara do meu lado abriu uma bala, aquele barulho da bala, o cara respirava no palco, respirou assim, assado. Porque, cara, aquilo foi o evento mais difícil. Aí meu pai falou, eu te empresto o dinheiro, mas você tem que comer um tal de escargot lá. Cara, na hora que eu sentei no restaurante para comer o escargot, aí eu fui lá, pedi a pomba do negócio, veio um negócio, um pires, né? Custou, sei lá, quanto é que custou, mais uns 30 euros, quase acabou com o meu dinheiro todinho, veio 3 minhocas lá no negócio lá. Caracol. 3 caracol. Nossa, 3 cozinhos, ruim do caramba, cada mastigava daquilo devia custar uns 5 reais, velho.
Né? Isso é que eu lembro de lá. O treinamento eu não lembro de nada, mas eu lembro que eu saí de lá e eu voltei com a certeza que eu ia virar presidente. Não é engraçado isso? Se você perguntar o que eu lembro, não lembro. Sabe que o meu primeiro evento também foi em Paris, né? Foi com o Mark Hughes em Paris, em julho de 92. Foi o meu primeiro evento. E é engraçado, eu também tive esse tipo de reação de... Primeiro, eu quis ser o primeiro a entrar na sala. Não sei se aconteceu isso com você. Eu, às 6 horas da manhã, eu já estava lá. E também é outra coisa que muita gente não sabe, mas eu fiquei na casa do Conde, o ex-marido da Lena, tá? Na casa do pai do Conde. Então, se não fosse o pai do Conde, eu também não teria ficado, porque eu não tinha dinheiro para ficar lá. Então, fiquei na casa do pai do Conde. O pai do Conde que foi me levar no evento e tal, bem cedo. E quando eu cheguei, cara, eu estava lá na porta, fui o primeiro, eu era o primeiro da porta, Vinícius. Quando a porta abriu, eu já corri, já sentei lá embaixo. E daí, sei lá, 1 hora depois, 2 horas depois, o pessoal chegou lá e me tirou de lá. Entendeu? Porque é lógico que eu não podia estar sentado na frente, porque lá na frente era só para presidente. Lógico. Entendeu? E aí os lugares do povão já estavam tudo ocupado. Então eu fui lá, quer dizer, eu achando espertinho que ia ficar lá na frente, fiquei lá no fundo. Cara, mas eu tive uma sorte desgraçada, porque do meu lado ficou um psicopata. Algum de vocês já teve um psicopata que você lá eu já. Não, mas psicopata mesmo. Não que eu saiba. Não, psicopata. Aquele cara era psicopata. Então, eu falo francês, eu estudei francês, estudei inglês, estudei alemão. Gente rica é outra coisa, né? O cara chique é outros 500, né, velho? E mais eu precisando assistir um vídeo em inglês ontem, Vinícius, não consegui. Eu estudei na Aliança Francesa, responder as perguntas estudei alemão na escola e também estudei inglês na escola. E então esse cara era um cara francês, eu arranhava um pouquinho, e o cara sentou do meu lado lá e eu comecei a puxar a conversa com ele, né? Normalmente a conversa. E lá estava a coisa. Eu gosto de, no meio dos eventos, conversar. E quando os caras começaram lá a apresentação, o cara me mandou calar também, Vinícius. Presta atenção. E eu, pô, é assim, né? Tem que prestar atenção, né? Fiquei prestando atenção. Cada vez que eu tentava olhar para o cara já olhava para mim com cara de ruim, tipo assim, presta atenção, porra. E eu, pronto, fiquei prestando atenção. Quando chegou no intervalo, Vinícius, no break, break agora e papapá, você não vai acreditar. E eu pergunto para o cara, e aí? O que é que você vai fazer? Tipo assim, vamos ali tomar um café. Sabe o que o cara respondeu para mim? O que é que você vai fazer? Vou vender recrutar. Vou vender recrutar. Eu falei assim, esse cara... Aí eu pensei que era assim mesmo, entendeu? Tipo assim, você tá no evento, no intervalo você sai, vai vender recrutar. No tempo, fala com o máximo de gente, volta para dentro da sala. E eu pensava que era assim, velho. E eu criei ritmo por causa desse psicopata. Entendeu? Eu falei, é isso mesmo, o negócio é esse, não podemos perder tempo. Tá? É coisa de louco, mas olha, tem que agradecer esse psicopata que ficou do meu lado. E os primeiros eventos internacionais, todo mundo passa perrengue, é impressionante, né? Igual para todo mundo, né? Eu dormi no chão do quarto do Toninho de Penetra, em Atlanta. Só tinha dinheiro da passagem, o resto, fiquei lá, fui ficando. É a loucura, né? A loucura. Impressionante. Esse negócio de ambiente é muito doido, né? Aqui em Vitória também é muito massa, né? Imagina a gente ter esse berço aqui, né? De Pedro, o berço que veio o Alan Lourenço para cá, o Stefano Graziani, Newton, Marco Conselho. Então foi um berço muito maneiro aqui para nascer um negócio, né? Márcio, talvez você não saiba disso, mas lá em Vitória, tá? Essa história é engraçada, eu acho que eu tenho que contar isso aqui, Vinícius, acho que você lembra disso. Houve uma época que era a mania dos escritórios, tá? E eu nunca fui muito de gostar de escritório, mas era a mania dos escritórios. E aí, não sei qual era o país que tinha a mania dos escritórios. Lembra disso? Os latinos aqui, Venezuela. Os latinos. E aí não deu outra. Vamos montar um escritório, alugamos uma casa aqui lá em Vitória, tá? Eu, o Newton, o Marco Conselho, o Delorto, uma turma. Com piscina, com tudo, e era o nosso escritório. Você imagina, todo dia tinha festa, tá? Uma vez caiu na piscina, você lembra? O Mazoco, acho que foi. As pool party começaram nessa época. Ali nasceu a pool party. Os percursores da pool party. Mas criava um ambiente que era uma coisa assim de loucos, era uma maravilha. E aí o Stefan aparecia... O Alan Lourenço aparecia. Isso é muito doido, né? Falar essas pessoas hoje, né? Isso é muito doido, né? Mais doido de tudo, Vinícius, é imaginar que a primeira mini extravagância que a gente fez, tá? E essa aqui acho que pouca gente aqui sabe, foi em Santos,
tá? Quer dizer, a primeira série, né? A primeira série, porque a primeira mesmo foi aqui em Florianópolis. Mas a primeira de todas que a gente fez grande foi em Santos e a segunda em Recife. Foram as no duas... Centro de Convenções de Santos. Centro de Convenções de Santos. Os convidados especiais foram Alan Lorenz e Jim Rohn. Jim Rohn, exatamente. Olha que loucura, meu. Agora, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que ninguém sabe disso aqui. Acho que não é porque seja segredo, mas acho que nunca veio a público. O Jim Rohn veio, por favor. O Jim Rohn veio com uma condição apenas: que eu pudesse vender todos os livros dele e doar o dinheiro para uma instituição de caridade. Só para isso. Muito doido, né? Muito doido. E eu não acreditei quando eu negociei com ele, entendeu? Tipo, porque não foi um negócio, foi assim, Jim, você vai, vou, mas com uma condição. Nós vamos arrumar aí uma porrada de livros em português, vocês vão vender esses livros e vão doar esse dinheiro para caridade, beleza? Beleza, fechado. Pô, imagina. O que é que você quer que eu faça mais? Em cima disso, né? O que é que você quer mais? Você quer helicóptero, avião? O que é que você quer? Quer vir de jatinho? Que aí deve ter nascido a Fundação Mini Extravaganza, inclusive, né? Exatamente, ali nasceu. E aí o Jim Rohn, o cara veio, fez todo o coisa, junto com o Alan Lorenz. O Alan Lorenz, o sonho dele, que também já se foi, o sonho dele era interpretar Shakespeare. Não sei se vocês lembram disso. Então, nós fizemos o cenário todo de Shakespeare, botamos todo mundo vestido de Shakespeare, e ele foi lá e recitou Shakespeare, exatamente o Hamlet, né? To be or not to be, né? E o pessoal deitado no chão. Você lembra disso aí? Lembro perfeitamente. Roberto Chiniachi, demorou, passarinho voou. Vocês lembram disso? Que ele sempre falava, demorou, passarinho voou. E olha como é que com a gaiola do pássaro na mão, tourinho, todos vestidos de romanos. Vocês lembram disso? Tá, demais, né? Muito demais, bom. Foi demais. E outra sorte, Pedro, foi o tanto que você sempre foi apaixonado pelo Jim, né? O meu primeiro evento que eu fui do Jim, eu lembro até hoje minha anotação. Ele foi, falou. Na hora que ele foi embora, minhas anotações do treinamento dele. Pensa num velho chato. Não, Esse era o meu nível de desenvolvimento pessoal. E aí o Pedro não parava de falar do Jim, que o Jim aquilo. Aí eu comecei a querer, por que o Pedro, né? O Pedro, meu herói. Se o meu herói fala do Jim, eu tenho que saber por quê, A lista da Lídia, né? E aí eu comecei a me envolver de ler. Como é que... Olha a influência, que coisa louca, né? Porque naquela época havia 3 ou 4 distribuidores. O Henrique Menberg era um, você lembra? Velho chato, ele não aguenta esse velho chato. E havia mais uns 2 ou 3, né? Então havia uma corrente de gente que fala assim, não tô nem aí. Mas hoje eu acho que essas pessoas todas, né, quando olham para trás e pensam assim, pô, o Jim foi... Imagina. O Jim foi o cara... Não, conta uma história boa com o Jim, você lembra disso? É a gente dentro do negócio, a gente, vou falando por mim, né? Eu não tinha a menor noção de quem que era o Jim fora da Herbalife, quem que era o cara no mundo. E hoje, quando você pega os maiores escritores do mundo, esses caras dedicam o livro ao Jim. É uma coisa de doido, e a gente teve a chance de ter esse cara com a gente. Vinícius, o Alderi Janoski, ele me mandou semana passada, um treinamento de um cara aí, um fodão aí, tá? Ele tá assistindo. O Alderi tá ao vivo, tá ao vivo. Tá ao vivo. Se tu lembrar do nome do cara, tu bota aí, Alderi. E o cara mandou, e eu fui olhar, disse, Pedro, olha essa palestra aqui, como é bom. Aí o cara começou a falar muito bem, falando, daqui a pouco ele começou lá, frases do Jim Rohn, sabe? O cara tava usando esse livro aqui e botando as frases uma a uma. A gente começa a ler os livros aí, o que mais tem é cara tudo ali, né? Jim Rohn, agradecendo a Jim Rohn, impressionante. É inacreditável. E eu tive muita sorte em relação ao Jim Rohn, porque o que é que acontece? Assim como eu tive sorte em relação a você, e tive sorte com muita gente aqui, é o fato de a gente andar na estrada aumentou os nossos pontos em comum. Então, por exemplo, lembra que eu falei um pouquinho dos pontos em comum? Então, veja bem, você está na Herbalife, é um ponto em comum, certo? Sim. Somos os dois de Vitória, um outro ponto em comum. Sim. Mas na cidade de Vitória, nós não nos sentimos um ponto em comum, nós nos sentimos concorrência. Mas quando a gente entra no avião para ir para Paris, e somos os dois da Herbalife, e somos os dois de Vitória, porém, já é família. Meus melhores amigos, exatamente.
Quando chega lá em Paris e está lá no meio do nada e encontra um cara que é de Vitória, que está na Herbalife com a gente, não, aí o cara já é irmão. Já é irmão. Irmão, é um irmão, é um cara... Então, desse esse tipo de relacionamento que você vai fazer. E eu com o Jim Rohn, olha a minha sorte, tá? Eu conheci o Jim Rohn de palco, né? Então, quer dizer, é aquela admiração. É difícil, Vinícius, você falar com um ídolo. É muito difícil, tá? Eu vi isso ao vivo quando um de meus melhores amigos me pediu se eu podia levar ele na ilha do ídolo dele, tá? E lá em Angra, como você sabe, eu passo todo o meu janeiro em Angra e tal, e tem uma ilha lá que é do Pitangui. Vocês conhecem, já ouviram falar provavelmente do grande cirurgião plástico Pitangui. E ele perguntou se eu podia levar ele lá. E eu peguei o meu barco e parei lá no Pitangui, encostei lá e vamos embora para a ilha do Pitangui. O Pitangui, para mim, é só um grande cirurgião plástico, né? Mas o cara eu fiquei lá, fui tomar cachaça com o Pitangui, fiquei amigo do Pitangui, falamos a tarde. O meu amigo não conseguia abrir a boca. E provavelmente era um cara super desenrolado, né? Mas por quê? Porque é o ídolo. Então, quando tu vê o Jim Rohn, quando vê o Mark Hughes, por exemplo, primeira vez que o Mark Hughes me estendeu a mão, eu corri inteiro, cara. É um nervoso, é um negócio. Você fica mole, você fica tipo assim, né? Depois, à medida que você vai lidando com ele, vai... Aí o Jim Rohn, tá? Fomos convidados, eu me lembro, para fazer um evento onde tem a Torre de Pisa, tá? Não sei, não chama pizza, não tem a Torre de Pisa, não chama pizza, não sei. Não tem aquela torre lá, acho que não é pizza. É outra Torre de Pisa. Aí, até pode ver aí no Google onde é que é a Torre de Pisa. Aí o que é que acontece? Foi um evento, ficamos num hotelzinho lá, muito bacana, tipo um hotel boutique, e à noite a Herbalife disse, olha, vocês, era domingo, a gente só tinha o voo no dia seguinte, e ele disse, vocês se quiserem, a gente pode arrumar um jantar para vocês. Então você imagina, eu jantando num restaurante pequeno, pela primeira vez, com Jim Rohn, comendo uma pizza no meio da Itália, num restaurante chiquérrimo, tomando vinho, e sair à noite para passear, para ir na Torre de Pizza com o Jim Rohn. Então, foi um negócio assim que você tem que ter sorte, né? Você tem que ter sorte para estar no lugar certo. Só uma observação, uma informação importante, a Torre de Pisa fica em Pisa, tá? Pisa. É porque eu tinha a ideia que não era bem em Pisa, mas pronto, enfim. Tanto lugar. Agora imagina só você jantando com o Jim. Jantando os dois, e ele falando para mim as coisas e tal. Então, como é que foi o meu jantar com o Jim Rohn? Eu vou dizer como é que foi. Ele assim com a mão, comendo, e eu falando. Porque eu não conseguia parar de falar. Você entendeu? Eu queria ouvir a minha voz, eu não conseguia parar de falar. E no final de tudo, cara, ele não falou nada. Não disse nada. Porque ele, no final, eu posso contar uma história para vocês interessante, tá? Depois disso, virei muito amigo do Jim Rohn. Depois eu entrei na Conselho de Administração da Herbalife. Eu ia todos, a cada 3 meses, para os Estados Unidos, até às vezes mais. Então, depois que ele ficou hospitalizado, porque tinha um problema no pulmão... Você tinha um apartamento lá em Los Angeles, né? Isso. Aí eu ia para lá, eu ia buscar ele de limusine, levava ele para comer no restaurante que ele gostava. Enfim, ele foi o meu terceiro avô. Tive 2 avós fantásticos e foi o meu terceiro avô. Tá? Não posso falar que é meu pai, porque senão meu pai vai ficar ofendido, está aqui na chamada, né? Eu comparar meu pai com o Jim Rohn, eu já vai ficar puta aqui, porque, né? O Jim Rohn era um velho ao pé do meu pai, né? Que, inclusive, meu pai vai fazer 60 anos, assim, deve estar para fazer 60 anos esse ano. Zequinha, o cara que nunca sentiu dor. É verdade, é verdade. Nós agora sabemos por quê. Exato, descobrimos. Nós agora sabemos por quê. Tá? E aí o Jim Rohn fui buscá-lo e tal. E aí eu estava em Los Angeles e estava o Marcelo Rapaport lá também. Que inclusive o Márcio sempre fala, a gente tem que trazer o Marcelo Rapaport para o podcast. E aí o Marcelo Rapaport estava numa situação muito ruim. A Argentina tinha quebrado, mais uma vez, né? E estava tudo ferrado. Aí o Marcelo tinha perdido toda a organização dele, ele era 30K e, de repente, o negócio dele estava completamente arrasado. A Herbalife não estava entregando produtos na Argentina. Você imagina, o Marcelo completamente louco, né? E aí eu disse, Marcelo, vem comigo que eu vou almoçar com o Jim Rohn no restaurante favorito dele e vamos. Pá. Vem comigo, levamos o Jim. E aí o Marcelo começou falando com o Jim Rohn. Não, porque não. E o Jim só comia. Eu fiquei me lembrando, parecia a primeira vez que eu estava com ele no restaurante, eu falando e ele comendo. Quando acabou a conversa, e todo o lamento do Marcelo Rapaport, tá? O Jim olhou para ele e falou assim, mas sobrou alguém do seu grupo?
E o Marcelo falou, sobraram meia dúzia de pessoas. Beleza, então, olha, trabalha com eles e faz tudo de novo. Pronto, acabou a conversa. Falou, na saída, eu falei assim, Marcelo, se você eu falar isso para você, você ia me mandar a merda, não é verdade? Mas como é o Jim Rohn, você acha que ele está totalmente certo. É verdade. Aí ele voltou para a Argentina e fez tudo de novo. Então, às vezes, é a vantagem do ídolo. Ele pode falar uma coisa totalmente absurda, mas você considera. Não, e não só isso. Eu lembro quando eu estava pensando em abrir um STS, né? E eu tava de uma semana que eu não dormia. Eu falei, pô, será que eu abro o STS? Será que eu não abro? Ai, meu Deus do céu, o STS, não sei o que lá. Aí eu falei, vou perguntar pro Pedro, né? Vou perguntar pro Pedro, e o medo de ligar pro Pedro. Aí liguei pro Pedro, fala, meu irmão, e aí, como é que tá? Eu falei, Paulo, o que você manda? O que você manda? Né? Não vou perder tempo de ligação. Aí liguei Pedro, Pedro, tô pensando em abrir um STS, tem uma semana que eu tô pensando. Aí ele, o que você acha de abrir? O que você acha? Ele nunca responde, ele pergunta o que você acha, né? Aí eu, o que você acha? Aí não, acho que, cara, eu acho que se abrir, se der certo, vai dar muito certo. Então meu irmão, então abre. Eu falei, mas se der errado, aí você fecha. Então, meu irmão, um abraço, tchau. E aí, eu me lembro, Vinícius, que você me falou que você estava preocupado em abrir o STS porque você não sabia fazer, e eu me lembro assim. Isso é a minha parte da história, tá? Com o meu Alzheimer de hoje. Eu lembro que você me ligou e lembro que vocês queriam montar o STS e que vocês estavam meio que inseguros. A palavra era essa, inseguros. E eu disse, não, Vinícius, fica tranquilo que eu te ajudo, eu vou fazer tudo com vocês. E para ser sincero, Márcio, eu não fiz porra nenhuma. Sabe aquela coisa? Porque tudo que eles me ligavam, não era só o Vinícius, era o Vinícius e tinha mais pessoas. Não sei se era sua irmã, se era sua mãe, era o Bruno. O Bruno era da técnica. Bruno era da técnica até hoje. Né? Bruno. Tá? Acho que era o Mas Paulo. Mas que o Bruno não pôde mais ir no STS quando você falou que tinha que ir gente bonita pro STS. Aí ele foi excluído. Não, ficava no som. Mas eu me lembro que eles me ligavam assim, Pedro, será que pode ser feito assim? Eu perguntava, o que vocês acham? Exatamente, é isso mesmo. Tá, vai lá. Eu se tivesse botado um gravador de voz lá, atendendo a chamada, e dizer, o que você acha? Tá certo, pronto, era bom. Só isso, não era mais nada. Mas às vezes a gente precisa de ter essa pessoa do outro lado que nos diz, não, vai dar certo, não, faz assim. Verdade. Aí eu me lembro que algumas coisas eu fiz exigência, eu não sei se você lembra disso, eu disse assim, Vinícius, nós temos que ter o melhor hotel da cidade. Lembra que eu falei, tem que ser o melhor. Não, mas acho que era na Ilha do Boi, não era? Hotel Senac, Ilha do Boi. Na Ilha do Boi. E esse hotel era meio que difícil, porque aí vocês foram lá e a sala era muito cara, você lembra? Nossa, a sala não, era proibitiva. Aí já começou aquela alimentação que não vai dar e que é pouca gente. E aí surgiu até uma situação que ele falou da cafeteria, que eu me lembro que era um local dentro do hotel, mas que não era uma sala, era tipo, era o restaurante. Os caras usavam o café da manhã, depois não usavam mais para nada. Era no local do café da manhã. E eu me lembro disso. E tinha umas mesas, não tinha? Que a gente fez um negócio com as mesas e tal. E deu o quê? 20 pessoas a primeira? 23 pessoas. Pronto, 23. 4 meses depois a gente não estava mais podendo ficar lá porque não cabia mais lá na sala grande do hotel. É verdade. Aí eles mandaram a gente embora, não foi? Depois não quiseram mais a gente lá porque era muita bagunça, não foi? Era muita confusão. Que estava dando confusão com os hóspedes e não sei o quê. Gente, é engraçado como... É que muita gente acha que tudo começa grande, né, Vinícius? Vê a gente falar lá na frente de 10 mil pessoas, falar, o cara... Não, gente, começou com 10, com 5, com 7. Não, e você, Pedro, não sei se você se lembra, você foi na sua cobertura, você desmontou o teu projetor porque você não queria que a gente pagasse R$200 para alugar um projetor. Você tá louco, gastar R$200, não? Bora, meu amor. Aí você subiu lá, desmontou o seu projetor e levou para as STS. É verdade. Mas isso aí sempre foi. Eu sempre coloquei as coisas de casa à disposição do negócio. Aliás, a maior parte das coisas que eu comprava para casa já pensava no negócio, né? Se bem que no início, Vinícius, você pode não acreditar, no início não era projetor, era retroprojetor. E não dava para levar, porque era muito grande. Então, Pedro, o primeiro CD do STS, na hora que a Ângela Martinetti mandou o CD do STS, chegou lá, você falou, vamos no meu escritório imprimir? Cara, imagina, eu tava num bar pós-HOM, né? Eu nunca perdi uma pós-HOM, né? Uma oportunidade de estar perto. Chegava lá, só tomava uma água a noite toda, né? Eu não tinha dinheiro para comprar, mas queria estar perto dos caras. E aí, tinha acabado de receber o CD, e ele falou, vamos imprimir a tecnologia, vamos imprimir o CD
nas transparências, que nós vamos ter os primeiros slides oficiais do STS. E Vinícius, e presta atenção, já era naquela época uma grande evolução, porque você imprimia a impressora e imprimia na transparência, porque não era qualquer impressora que imprimia em transparência naquela época. Exatamente. Então era um negócio assim, já era. Muito doido. Aí eu passei a noite toda no teu escritório, você imprimindo e você, cara, falando do negócio. Isso e às vezes as pessoas não dão valor. Eu lembro outra vez, Pedro, que você foi fazer uma reunião de milionários em Joinville, tá? Eu não sei quantos quilômetros dá de Vitória para Joinville, mas não é perto, né? E aí você mandou um e-mail. Reunião, milionários, Joinville, tal data. Joinville foi em Criciúma. Criciúma, exatamente. Na minha casa de Criciúma. E aí, na hora que você me mandou o e-mail... Milionários e presidente. Milionários e presidente. Aí eu recebi o e-mail. Eu não sou do teu grupo. Eu falei, vou ligar para o Pedro para perguntar se eu posso ir. Eu falei, eu não, vai que ele fala não. Recebi o e-mail. Se eu recebi o convite, estou convidado. Né? Era e-mail ou era fax? Era e-mail. Já era tecnológico. Né? Do herbacar@terra.com.br. Exatamente. Eu acho que não era, não. Eu acho que era do Yahoo Group. Não era do Terra já, Pedro. Esse aí... e-mail do Terra que a gente conseguiu foi a Emily, lembra que ela trabalhava no Terra lá em Porto Alegre? Lá. Era Yahoo Group que a gente mandava. Não, Yahoo Group era outra coisa, era um dos grupos geral. Esse daí foi porque você mandou só para os milionários presidentes. Na hora que eu cheguei lá, eu achei que ia estar 200 milionários. Impressionante. Nem todo mundo vai. Né? Às vezes, talvez um cara lá do Sul, talvez uma pessoa que poderia estar lá de Porto Alegre, talvez não tomou a decisão de ir lá. E eu saí lá de Vitória. E não só saí, mas talvez eu era o cara que estava naquela sala que estava mais prestando atenção. E olha só, você passou um plano de crescimento estratégico para nos próximos 90 dias mudar de PIN. Sabe o que aconteceu? Eu saí lá e depois de 90 dias eu abri 7.500 pontos de royalties. E você sabe o que você falou lá, Pedro? Não. Vender e recrutar. Que eu tinha aprendido em Paris com outro psicopata. Fiquei até com medo agora. Pô, Márcio, fiquei até com medo que ele falasse alguma coisa que eu tinha falado lá agora. Olha, muito gente, doido. É inacreditável as coisas que acontecem, porque, veja bem, quando eu morei em Vitória, Vinícius, e foi um momento muito bacana na minha vida, um momento de solteirice, de fazer muitos amigos e muitas histórias interessantes. Eu me lembro que o sonho era ser o Jackson da Electrocity, que tinha uma Lamborghini. Não sei se você lembra do Jackson. Como é que vai esquecer? E o China também, o China, que é dono do Parque do China, o Márcio conhece lá, tá? E, pô, esses caras aí, lá em Vitória, era... E hoje eu acho que o Jackson é o Jackson da Herbalife, que é o sonho dos caras de Vitória, né? Ser o Jackson da Herbalife. O Jackson, exatamente. E se eu agora for em Vitória e perguntar assim, você sabe aí onde é que mora o dono da Herbalife? Ninguém vai dizer assim, o dono da Herbalife, não, o dono da Herbalife mora lá em Florianópolis. Não, o dono da Herbalife mora lá, porque todos nós, na nossa região, somos o dono da Herbalife. É tá? Com certeza, cada um no seu nível. O Márcio, por exemplo, lá ele tem aquela casa maravilhosa lá no Alphaville lá. Com certeza os cares lá acham, isso aí é dono da Herbalife. Né? Então, tu imagina a quantidade de donos da Herbalife tem pelo mundo. Né? Donos, né? Porque ninguém... A Isabel Fernandes lá é dona da Herbalife, chega de Bentley conversível, blá, 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 lá naquela mansão. A Natália, são vizinhas, né? Inclusive, ela tem 2 donos, deve ser os sócios, né? Exato. Porque lá em Portugal talvez hoje o melhor local da Europa para você ter casa, mais caro, mais top, chama-se Comporta, que é na Península de Troia. Um dos ricos da Europa, todos têm casa lá. Virou o Point, tá? E a Natália tem casa lá, a Isabel também tem casa lá, e é maravilhoso, custa bastante milhões de euros, mas é um negócio assim maravilhoso, bem incrível. E você imagina que as pessoas devem imaginar, eles também são donos da Herbalife. Mas também, se você for lá em Leiria e parar na porta de casa do Mário Fernandes, e ver as Ferraris paradas na porta e aquela mansão imensa, você fala, não, o dono da Herbalife mora aqui, não é verdade? Mas se você para lá em Espinho, ou lá perto de Lisboa, onde mora o Vítor Pereira, e vê o Aston Martin na porta, e vê não sei o que, aquela mansão imensa, você fala, não, o dono da Herbalife mora aqui, né? E aí vai, né? Aqui, o cara vai lá no interior de São Paulo, vê a casa da Carlota lá, não. O dono da Herbalife mora aqui, não é verdade? Ou aqui em Florianópolis, o cara vai na minha garagem, vê os carros lá, não, o dono da Herbalife mora aqui. Do galpão. É uma coisa engraçada, né? O que tem de donos da Herbalife, só que nas outras empresas tem um dono da Herbalife, tem um dono da empresa.
Tem um cara que é o dono. Tem um cara que ganha dinheiro. Tem um cara... O resto é tudo meia boca. Não é verdade? No entanto, aqui na Herbalife, nós temos donos da Herbalife por tudo que é lugar. Tá? Exatamente. O Mário Gordalina está falando aqui há 2 ou 3 donos. Lógico, em Leiria, a Marina, a casa da Marina, uma mansão imensa, a Marina também é dona da Herbalife, não é verdade? Então tem vários. E você contava essa história aqui, né? Você contava a história, que naquela época você era o cara que ganhava, não sei se pode falar quanto é que ganhava naquela altura, mas você era o único cara que ganhava aquele tipo de dinheiro de 100 conto, né? Quando estava começando o negócio. E aí você falava que isso ia acontecer, porque já acontecia lá em Portugal, já tinha um monte de gente fora de controle em Portugal, você falava, vai acontecer no Brasil. E o mais engraçado, Pedro, eu não pensava, a minha pergunta não era se ia acontecer comigo, a minha pergunta era, será que vai acontecer no Brasil? Porque eu não acreditava que ia acontecer comigo no começo. E foi essa diferença que as pessoas que começam a conviver com você tira o melhor do cara, você faz o cara ir pra cima, enfurecer e tudo mais. Exatamente. Né? E aí depois eu comecei a achar que eu podia ser um desses caras. E quantas pessoas tem hoje no Brasil que tem esse estilo de vida, né? Mas Vinícius, para nós sermos honestos em relação a isso, isso não vem de mim, tá? Não parte de mim. Eu tenho isso porque o Alan Lorenz era assim. Quem me fez ser assim foi o Alan. O Alan era o rei da promoção, tá? E o Alan era o cara que não só promovia as coisas, mas promovia os outros. As pessoas, exatamente. Isso é uma arte. Você tem que aprender a promover os outros. Assim como você tem que ter prazer no sucesso alheio. É verdade. É uma coisa que o brasileiro tem muita dificuldade, já vou te falar. É uma coisa que o brasileiro tem dificuldade, tá? Ele é difícil. Pela nossa estrutura, tá? A gente ainda tem um pouquinho a gente poderia ser mais, mais feliz com o sucesso alheio. E se você quer ter sucesso, você tem que primeiro ser feliz com o sucesso alheio. Então, quando alguém na Herbalife está crescendo, às vezes tem aquela tipo de atitude de o que é que ele está fazendo de errado, em vez de o que é que ele está fazendo de certo. Tá? E isso tem um pouquinho a ver com o viés de confirmação para confirmar pela qual a gente não tem sucesso. Então, às vezes, quando a gente não tem sucesso, a gente começa a procurar nos outros o insucesso. Quando a gente tem sucesso, a gente também consegue ver nos outros o sucesso, que é uma coisa muito bacana. E o Alan Lorenz, ele falava comigo assim, coisas que eu não acreditava em mim. Mas, tipo assim, como ele falava essas coisas para mim, entendeu? Eu falava para os outros, porque se eu conseguisse, entende, Vinícius? É difícil as pessoas entenderem o que eu vou te falar agora. É assim, eu vi em você talvez aquilo que você não via em você. Mas eu também viram em mim coisas que eu não via em mim. Tá? E eu não me considero nada do que as pessoas falam, e você, com certeza, também não se considera nada daquilo que as pessoas falam. Tá? A gente sabe o que a gente é, a gente sabe as nossas limitações, sabe os nossos problemas, sabe os nossos segredos, né, entre aspas. Todos nós temos os nossos segredos próprios de dificuldades e de coisas que a gente tem. Tá? Mas o Alan Lorenz fazia a gente se sentir um rei. Gigante, já. Mas aí vem outra coisa. Vinha do Mark Hughes. Isso vinha do Mark Hughes. O Alan era o rei da promoção, mas o Mark Hughes, ele olhava dentro dos teus olhos, cara, e ele falava para ti assim, velho, tu vai ser presidente. Não havia chairman na época, era ser presidente, tá? E ele te tratava, tá? Não importa se você era supervisor, se você era novo, né? Ele olhava para ti e ele te tratava assim como você é o futuro presidente. Eu acredito em você, tá? É interessante. Ontem à noite, eu tenho uma pessoa que eu estava conversando com ela, tá? Sobre uma entrada num grupo, a pessoa tinha que se qualificar para estar num grupo, papapá, e no final eu disse para essa pessoa assim, exatamente isso, eu acredito em você, e eu acredito, eu sei que vai dar certo com você. E eu não falei isso porque eu fiz isso para agradar a pessoa. E eu realmente acredito que qualquer um que se dedique, como você se dedicou, como eu me dediquei, como o Márcio se dedicou, como a Lena se dedicou, e outras pessoas, vai dar certo. É uma questão de tempo. E é isso que às vezes as pessoas não acreditam nisso. Que as pessoas e respeitar o tempo de cada pessoa também, né, Pedro? Para mim, o tempo é você que decide quando é que você quer fazer. Mas você tem que fazer. Agora, você tem que se desenvolver. Você não pode ficar parado no tempo. Tá? Com certeza. Com certeza. Você não pode achar que só porque eu estou na Herbalife vai acontecer. Não. Não. O fato de você estar na Herbalife não significa rigorosamente nada. Tá? Porque você está na Herbalife e se você não estiver fazendo, nada vai acontecer.
Então, quando a gente olha, por exemplo, nesse momento, nós estamos com um grande momento dentro do nosso grupo. Tá? Um monte de gente qualificando para um monte de coisa. Tá? Esse pessoal está trabalhando 20 horas por dia, Vinícius. Como eu e você trabalhávamos. Só existia Herbalife na nossa vida. Você não tinha 4 filhos, você tinha uma mulher grávida, tá? Né? No início você tinha uma mulher grávida, depois você teve o primeiro filho e tudo era 24 horas Herbalife. Você botava no ônibus a sua mulher grávida e vamos embora, íamos para tudo que é lugar e tudo era Herbalife. Então, se a pessoa quer ter sucesso, ela tem que tornar a Herbalife a vida dela. Não Exato. Parte da vida dela, não pouco da vida dela. É a Pelo vida menos dela. Por um período da vida dele, a Herbalife tem que ser a coisa mais importante. Né? Eu escutei essa palavra, se não me engano, de Edgar Balbás. Eu não acredito que seja um período. Ele tem que ser a coisa mais importante até dar certo. Entendeu? Porque assim, não pode ser, não está dando certo, então não virá a coisa mais importante. Não. Tem que ser a coisa mais importante até dar certo. Depois que já deu certo, aí ela pode não virar a coisa tão importante. Porque assim, qual é a coisa mais importante da minha vida? Eu ainda considero a Herbalife. Porque talvez eu seja um meio cara de pau, meio... Aquele que vocês falam seja um cara extremamente doce, simpático. Tá? Meigo. Na minha casa... Meigo. Um cara meigo. Então, na minha casa, todo mundo sabe que a coisa mais importante da nossa vida aqui em casa é a Herbalife. Mas os teus filhos é importante? São muito importantes. A minha mulher é muito importante. A minha família é muito importante. Mas para que a minha família esteja bem, a Herbalife tem que estar bem. Entendeu? A Herbalife é fundamental para que as coisas estejam bem. Porque se a Herbalife não estiver bem, provavelmente a família também não está bem. Entendeu? Tudo mal. Então, é importante deixar isso claro, que às vezes as pessoas... eu tenho amigos meus e conhecidos meus que não, a coisa mais importante é outra. Então, ok, é outra coisa que vira mais importante. Então, mas você queria ser presidente? Não, porque a coisa mais importante não é isso. O mais importante é o meu futebol de sábado. Então, se o teu futebol de sábado é a coisa mais importante, então é isso que vai ser a coisa mais importante da tua vida. É igual o peso, tá? Se você transforma o peso a coisa mais importante da tua vida, entendeu? De repente você vai baixar o peso, porque aquilo é a coisa mais importante da tua vida. As coisas têm importância que a gente dá para elas, né? Exatamente. Até porque o foco é que diz o que é a coisa mais importante. Então, no meu ponto de vista, a gente tem que se focar muito até dar certo. Depois que deu certo, é difícil também de se desfocar, né? Concorda nisso? Verdade. Porque vira o hábito, né? Vira o hábito da pessoa. Pode ser um pouquinho mais ativo, um pouquinho menos ativo. Tá? Por exemplo, eu nessa fase da minha vida, e sei que você também, estamos na fase de maior atividade de sempre, de produção pessoal. Tá? Talvez no Brasil eu e você sejam os caras que mais estão produzindo pessoalmente. Por quê? Porque é a hora de produzir, entendeu? Porque a gente sente que é a hora de produzir. Já que você está em casa, já que você não pode sair, já que você vai fazer o quê? Entendeu? Produzir. Né? Por quê? Porque ano que vem, tá? Quando tudo melhorar, etc. Né? Claro que já está começando a melhorar Quem agora. tiver mais barquinho na lagoa... Exatamente, porque aí a maré vai subir e quem tem mais marquinhos na lagoa é que vai fazer. Você fazia parte do treinamento do pós-HM, Pedro. Exatamente. Mas se o barquinho tiver furado, não vai subir. Né? Vinícius, antes de terminar, que eu não sei o tempo que nós vamos estar aqui, eu sei que tu estiveste aqui algumas vezes em Portugal, não te lembras assim nenhuma história tua por cá? Portugal é maravilhoso, né? Tive o privilégio, né, de poder viajar para Portugal com o Pedro Cardoso. Logo quando a gente virou presidente, o Pedro convidou a gente para ir em Portugal. Fui à cidade do Porto, maravilhosa cidade do Porto, e a gente pôde fazer aquilo que Pedro Cardoso sempre contava aqui, que é a história, Leiria, Maria Grande, aquelas coisas que a gente só escutava na história que ele contava. Ele me levou nos lugares que ele contava, então foi uma coisa maravilhosa. E a gente, no Brasil, a gente tem uma ligação muito forte com Portugal, né? Porque os portugueses, eles sempre foram nossa inspiração. Mário Fernandes, a Isabel, Dona Elizabeth, essa galera, Vitor Pereira, essa galera sempre foi nossa inspiração. Era quem a gente sempre tentou, né, trabalhar para ser igual, para ter a mesma atitude, o mesmo foco, Vitor Extravaganza Pereira. Então, a gente poder depois ir a Portugal, né, e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, para mim é um marco na minha vida até hoje. A primeira vez tive a oportunidade de ir várias vezes, né, e cada vez é inacreditável, é maravilhoso. Eu sou muito grato aí aos portugueses, por sinal. Eu gostei muito da pergunta da Lena, mas eu prefiro não pensar nisso. Tem coisa que eu não quero pensar agora em Portugal, não quero pensar em nada que tenha a ver com Portugal, porque, por amor de Deus, a saudade
do meu tico-tico, para quem sabe o que é. Tá? Exato. Não, meu tico-tico, uma imperialzinha. Os brasileiros não sabem o que é uma imperial. A imperial é o chopp de Portugal. Cara, e comer uma francesinha no Porto. Tá? Percebes. Né? Francesinha? Percebes, tá? É uma coisa. Uma francesinha? E os caracóis. Demais, hein? Os caracóis. Tá? Demais da conta. O Márcio não sabe o que é, nunca comeste uma francesinha. Está a perguntar o que é uma francesinha. O Márcio nunca comeu uma francesinha. Não, mas não é de Paris, a Emily não Márcio, deixa. não é? A Emily não deixa comer uma francesinha. A Emily nunca deixou comer uma francesinha, Márcio? Não. Então quando você for comigo para Portugal, ela deixa. Fica tranquila, ela já vai responder aqui na coisa. Uma francesinha é um sanduíche, tipo, não tem o Bauru de São Paulo, sim, famoso? Lá no Porto tem um sanduíche que se chama francesinha. É um sanduíche muito especial, tá? E também, claro, como meu primo está falando aqui, um franguinho na varosa, que também é uma coisa importante. Então, parem com isso, que já está todo mundo aqui me mandando as comidas que eu gosto de fazer. Esquece, para com isso. Vinícius, olha, eu acho que a gente ia ficar aqui o resto do dia. Já estamos com 1h36, já batemos todos os recordes, tá? Normalmente o nosso podcast é só 1 hora, já está com 1h36. Então, vamos encerrar aqui. Vinícius, queria só que tu desse aqui para a galera as tuas últimas palavras, o que é que tu acha importante aqui para a galera, e depois vamos encerrar. É só gratidão, Pedro, só gratidão total mesmo. E referente ao nosso negócio, a certeza absoluta que é o melhor momento. Eu lembro da história, Pedro, que o Dimron contava você nunca vai tirar um agricultor do campo na hora certa, na climática que ele tem que plantar. Né? E eu sinto que a gente está exatamente nesse momento. Você não vai conseguir desfocar um Pedro Cardoso nesse momento, né? Porque você não tira o fazendeiro do campo na hora certa de plantar. E eu, sinceramente, acho que essa é a melhor hora que tem para fazer acontecer aqui no nosso negócio. Então, eu, particularmente, estou completamente entusiasmado, focado na produção pessoal. Né? Bora para fazer. Eu vejo, né, como é o meme aqui do nosso grupo, é o meme, a figurinha do Pedro Cardoso. Eu vejo os seus 10 mil pontos de volume pessoal, né? Até que tem gente que já ultrapassou isso, agora já está vendo os 15, os 20 mil pontos, né? Mas isso para mim é uma coisa que está muito clara na minha cabeça. Pedro, encontra a tua forma de fazer 10 mil pontos, duplique e vamos embora para as cabeças. Na realidade, fazer 10 mil pontos qualquer um faz. Agora, 15 mil. Nem a Bruna. A Bruna não consegue. Ela, infelizmente, a Bruna... Obrigado, Pedro. Tá? Eu achava que a Bruna ia conseguir, mas acho que ela não é para ela. Acho que não é para ela. Ela tá só para finalizar. Já está me xingando aqui agora aqui nas mensagens. Vinícius, olha, muito obrigado, gente. Realmente acho que foi incrível. Foi o nosso melhor podcast de sempre, da história. Márcio, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas difíceis que você fez ao Vinícius, que ficou muito claro que você quis garantir o Réveillon. Não, já garantiu o Réveillon, a Páscoa e o Carnaval. Já. Exato. E as férias de julho, esqueceu? As férias de julho. Também. Cara, eu queria agradecer, porque hoje eu realizei um sonho aqui, né? Obrigado, Pedro, por esse podcast. Para mim, hoje foi um sonho aqui, né? Eu tô com a Lena, que é essa querida aí, que é uma amiga que a gente ganhou na pandemia agora, né? Foi uma coisa incrível que a pandemia trouxe. E tô com os caras teus aqui, dois mentores. 2 grandes amigos, né, que eu tenho na vida que mudaram completamente a minha vida. O Pedro lá atrás, o Vinícius, depois que eu conheci ele, eu só aprendo com esse cara. Igual é melhor esclarecer isso, que sendo gaúcho, dizendo que eu mudei a tua vida lá atrás, é bom a gente deixar isso... É melhor esclarecer isso melhor, porque não vai o pessoal interpretar de outra forma. E foi tão intenso que você nunca mais lá no passado. Tá bom, tudo certo. Tá? Ó, gente, Vinícius, obrigada pela tua energia. Vinícius, muito obrigado, foi ótimo. Pessoal, beijo a todos, muito obrigado. Até mais, gente. Só um pouquinho abraço, aí, tá? Vocês irem... Não vai embora, calma aí. Falta a gente agora promover a próxima pessoa que vai estar. Do jeito que tem que ser. Para que serve o evento? Esse evento somente para promover o próximo. E o próximo se segure nas cadeiras, porque esse foi muito bom, mas não se compara com o próximo. Porque, escrevam aí, o melhor evento é sempre qual, Vinícius? O próximo. Então, o próximo evento é sempre o mais incrível, o mais espetacular da história da Herbalife. E neste caso vai ser mesmo, porque nós vamos ter a mãe da Herbalife. Nossa! Nada mais, nada menos que Isabel Fernandes, a mais nova membro da equipe 20K
da Herbalife, fora de controle, animadíssima, no melhor momento de sempre da história. Ela é a rainha da Herbalife de Portugal. Ela tem muitas histórias. Se tem alguém que pode acabar comigo numa chamada, é a Isabel Fernandes, e eu não tenho dúvida nenhuma que ela não vai fazer. Então, vai eu estou animadíssimo com isso. Tá? Vai Nós conseguir vamos acabar apoiar, comigo, né, Lenda? com certeza. E vocês vão ajudar, você mais vai ajudar. Tá? Ó, aqui tem o Réveillon, tem coisa, mas eu também tenho umas estadias aqui para eu cortar daqui. Tá? Ó o barco. Não, vou cortar ele daqui vou cortar ele aqui do podcast. Tá? Então, pessoal, dia 1 de junho, tá? Às 18 horas de Portugal, 18 horas do Brasil, 22 de Portugal. Engraçado, esse podcast é o dia passa da criança. às 10 da noite em Portugal. Nesse momento já são 11h40 em Portugal e tem um monte de gente aqui online. É inacreditável. Então, beijo a todos no coração. Nos encontramos agora no dia 1. Obrigada. São 15 dias sem ver vocês, uma saudade muito grande. Obrigado a todos que participaram. Se inscrevam aí no grupo e estamos todos animados. Beijo no coração. Obrigado pela audiência, galera. Tá, obrigada, família. Beijinhos. Obrigado, família. Graças. Obrigada, beijinhos.